Fala, amigão síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com vocês? Energias positivas pra você, seu condomínio! Começando esse quadro maravilhoso que é o de síndico pra síndico. Aqui, meu amigo síndico, amiga síndica, você é muito bem-vindo! Vem conosco, porque nós, né, aprendemos com você e você aprende com a gente também, que você é muito bem-vindo, muito acolhido. Hoje estamos com a síndica maravilhosa aqui também, com uma história interessante para a gente poder conversar, trocar uma ideia e orientar você. Professor Hélio já falava, conhecimento é poder, aplicado é tranquilidade para a vida do síndico, né? Isso é importantíssimo, né? Ter esse conhecimento e aplicar ele também. Então, recebendo aqui a amiga Kênia. Como é que tá, Kênia? Tudo na paz? Tudo na paz. Passamos um final de semana tenso com as chuvas em Brasília, entendeu? Alguns muros caíram, né? Entendeu? Alguns desesperos, mas tudo controlado já. Muito bom estar aqui. Muito bom te conhecer, Cristina. Receba a nossa solidariedade, o nosso apoio e vamos bater um papo para a gente poder nos ajudar. Vamos sim. Bom demais. E recebendo também ela, dona síndica, minha amiga Guanaíra. Aprendi, meu amigo Silas. Tudo bom, doutora? Como é que tá? E aí, gente, tudo bem? Obrigada mais uma vez. Muito bom estar aqui, trocar conhecimento. Conhecimento é poder, como diz o Thiago, né? E que bom que a gente pode trocar esse conhecimento em liberdade, né? E eu registro aqui também a minha solidariedade, né? A gente lamenta muito o acontecido com você. Obrigada, doutora. Infelizmente, a gente tem que se utilizar desses momentos para demonstrar o quanto a situação está grave para a gente que trabalha na área de gestão condominial. Então, hoje, a gente tem o prazer de receber a Cristina aqui para que possamos trazer para vocês o que aconteceu e o lado dela e também para gerar mais conhecimento para que a gente tenha ainda mais condições de lidar com essas situações. Bom demais! E ela, minha amiga, nossa convidada especial aqui, porque eu amo falar com o síndico, que é bom demais, né? A Cristina Valente. Tudo bom, Cristina? Tudo bem. Para mim é um prazer também poder estar aqui com vocês, conhecê-los pela primeira vez, né? Confesso que eu queria estar aqui em uma outra situação, podendo falar de coisas boas, mas eu sempre acreditei que não existe coincidências e eu acredito que todo mal coopera para o bem. Foi como eu falei para o meu conselho, isso não foi por um acaso. A gente já vinha há algum tempo passando por inúmeras situações desagradáveis, ambiente hostil, e tinha que acontecer aquilo. Se não fosse aquilo, talvez essa mensagem não iria chegar, né, as pessoas que vão poder estar escutando aqui esse bate-papo e tudo, porque com certeza a gente vai transmitir bastante experiência. Eu estou como síndica, vou fazer 9 anos agora. Confesso que é uma missão árdua, mas ela é muito gratificante. Quando você vê nos olhos das pessoas, elas chorarem, como foi na minha assembleia ontem, e as pessoas pedir, pelo amor de Deus, não abandona a gente. Se isso aconteceu com você, uma pessoa que opera o direito, que tem todo o respeito e uma empatia com todos, quem dirá com nós? Nos ajude, nos defende. É bom, eu sei que uma andorinha não faz verão, mas eu aprendi isso e eu sei que ela muda um pedaço da nação. Eu estou mudando dentro do meu condomínio. E a gente está lá na frente, vamos contextualizar para os nossos... Que eu falo agora, vamos contar para vocês o que aconteceu, tá? A Cristina, infelizmente, né, ela foi vítima de agressão de morador. A gente vai estar conversando sobre isso aqui hoje. E assim, Cristina, eu já venho falando isso há anos, né? Parabéns. Acho que a gente tem que ter essa coragem de levar para outras esferas mesmo, para que as pessoas tenham a ciência que existe responsabilidade também. Sim. Né? É igual eu sempre falo, e eu não me importo de ser questionado, em um instante. Porque eu acho que a missão do síndico é isso, é dar esclarecimentos. Mas quando parte para um viés de agressão, já é um crime, né? Ou quando parte para um viés de perseguição. Porque eu sempre falo, ontem estava até na Assembleia, né? E acabou que foi reeleito, até falei, gente, peço desculpa porque eu sou um ser humano igual a vocês. Então talvez eu não estava no bom dia, quando dei uma resposta atravessada, talvez não dei a atenção devida em certos momentos, porque eu sou um ser humano. Mas a diferença é que a gente reconhece isso. Pode acontecer. Né? Então, assim, eu acho que é sobre isso, né? Atrás do síndico existe um ser humano. Um pai de família, uma mãe, um advogado, um profissional que tem que ter esse respeito. A gente tem que ter respeito pelo outro, que é o ser humano. Né, Kenny? Merece respeito, merece mais do que respeito, né? Merece ser cuidado também. Verdade. Porque muitas vezes o síndico, a gente cuida de muita gente e a gente não é cuidado.
Mas, e a gente não traz esse assunto, Cristina, para te expor, a gente não traz esse assunto para poder desmerecer, a gente traz mesmo nesse... E Tiago, nós vamos falar muito de mulheres, tá bom? Fica à vontade. Porque, querendo ou não, nós ainda temos a parte do ser mulher, entendeu? Tem o preconceito, o preconceito, né? a perseguição, o assédio, Sim. o ainda achar em alguns condomínios, a gente ainda pega alguns conselheiros que não acreditam no nosso potencial, que não acreditam que nós somos capazes. Então, explica pra gente o que aconteceu. E aí a gente vai desdobrar na nossa conversa, mas para isso, para que a gente possa alertar outras mulheres para que não chegue nessa situação, como se proteger, porque você já tomou um monte de medidas cabíveis, se Sim. acontecer, como é que a gente vai poder orientar vocês do que fazer, como fazer, onde buscar apoio. Sim. E conta pra gente o que aconteceu. Então, eu tenho o maior prazer de poder compartilhar, né, essa dor e, ao mesmo tempo, a gratidão da gente estar conseguindo resolver. Porque é através do conhecimento, né, das experiências. Já dizia, né, que inteligente é aquele que aprende, né, com os erros. E sábio é quem aprende com o erro dos outros, né? Então, poder compartilhar aqui, isso eu vejo como algo que vai ajudar outros síndicos, principalmente as síndicas mulheres, que realmente eles nos vê mesmo como um lado muito frágil, que a gente não vai dar conta, que a gente não vai ter aquele pulso, porque realmente tem que ter o lado firme, né? Não é o autoritarismo, não é o militarismo, nada disso. Nós vivemos, né, numa democracia e ela também tem que acontecer dentro do condomínio, né? Tanto é que a Assembleia ela é soberana. Eu costumo sempre dizer, pessoal, eu não mando em nada aqui. Quem manda é vocês. Eu faço até questão de nem votar. Mas eu tenho um dever moral e ético de, no mínimo, trazer a minha opinião. Porque eu busquei as coisas, informações em tudo. Como é que eu vou chegar aqui e vou dizer assim, decide vocês? E se posicionar com o conhecimento que você tem, né? Coloca a tua visão da situação. Mas eu gosto de levar a informação, não é induzir a decisão, que é diferente. Eu levo a informação para que a pessoa possa ter a análise dela e fazer o julgamento. Se quer, se não quer, aí... Sim, porque eu digo para as pessoas sempre no meu condomínio, eu posso pecar pelo excesso de informações, nunca pela falta. Comecei a perceber ao longo desses, agora vai se fazer 9 anos agora, que a humanidade acelerou, né? Antes estava no 1.0, foi para o 1.5. Eu levei 3 anos para aceitar o 1.5. Já estamos no 2.0. Já está no 2. E eu sempre falo, pessoal, por favor, não me escute no 1.5. E se você escutar no 2, você vai achar que eu estou brigando. Mas se você colocar no 1, que é o normal, você vê que a pessoa está extremamente tranquila. Então, assim, a humanidade ela está bem acelerada, ela quer tudo para ontem. Como você colocou muito bem aqui, e você também colocou aqui, não somos somente síndicos. Eu sou mãe de 5 filhos, eu tenho 47 anos, eu sou especialista em educação, né? Agora irei iniciar a minha nova jornada também como advogada, sou síndica, né? Tenho uma família linda, tenho um esposo maravilhoso. Então eu falo para o pessoal, as pessoas mandam uma mensagem, 1 minuto depois mandam uma interrogação, 3 minutos depois, por que você não quer me atender? No 4º minuto, bloqueia. Eu comecei a ficar assustada e comecei a fazer um trabalho educacional, até porque eu sou apaixonada pela educação. Eu, particularmente, eu acredito que só 2 coisas mudam o ser humano. Para mim, porque eu acredito muito em Deus, para mim é Deus e depois é os estudos. Ele nos tira da ignorância. Conhecimento, literalmente, é poder. Eu falo isso para os meus alunos. E é mesmo. Então, eu percebi que as pessoas, às vezes, não escutavam os áudios. Aí eu passei a ter que mandar textão. Aí as pessoas também não liam o textão. Eu passei a gravar vídeos menores. Isso na comunicação dentro do condomínio. Dentro do condomínio, no grupo dos moradores. Isso. Tá. Porque no período da pandemia, não tinha como ter aquela aproximação, então eu tracei todas as estratégias possíveis, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o jumento, ele não é jumento à toa. O jumento, ele fica ali, batendo a cabeça ali na cerca, tá sangrando, tá minando, e a porta tá aberta ao lado. E ele não passa, ele fica ali, ele é teimoso. Ele é muito teimoso, ao contrário da ovelha, né? Que ela sempre ali escuta ali o seu pastor. Então, nós,
né, como síndico, nós também não podemos ser jumentos. Verdade. Desculpa a expressão. A gente não está dando certo desse jeito? Muda a estratégia. Mas você tem que buscar alcançar o máximo a informação para todos. Então, eu tracei todas as estratégias. Então, eu mando por escrito, eu mando um áudio dando feedback final, né? E comecei a criar várias artes, né? Graças a Deus, a inteligência artificial ela veio para nos ajudar e de forma que não gera custos, então uso mesmo, né, o chat. E eu crio as artes com a logo, né? Então colocamos o painel nos nossos elevadores. Não tem custo nenhum para o condomínio, né? Eles têm a parte da propaganda deles e eu consigo colocar todos os meus informativos ali de forma digital. Então isso ficou muito bom, rápido, né? Porque eu me vi num ponto que eu falei, gente, eu vou ter que comprar aquele monte de plaquetinha, né, de acrílico e eu vou ter que pregar assim umas 10 dentro do elevador. E eu falei, o tempo que a pessoa sobe e desce, ela não vai ler, sabe? E tudo aquilo me angustiava, porque eu amo transmitir conhecimento. As pessoas, quando me procuram, eu tenho o prazer de ficar 1, 2, 3, 4, 5. Eu já fiquei com morador 6 horas. A pessoa entra de um jeito, entra achando que a administração não funciona, que os funcionários não prestam e tudo. E quando eu mostro o outro lado, a pessoa, nossa, faz sentido. Então, eu tracei todas as estratégias que eu pude dentro do meu condomínio. Tanto através de áudio, quanto vídeo, visual, quanto assembleias presenciais, quanto em comunicados por escrito e painéis digitais. Isso é uma coisa que eu quero deixar muito claro. Mas, quando eu assumi como síndica em 2017, a primeira coisa que eu quis fazer no meu condomínio era que lá se tornasse um verdadeiro Big Brother. Por quê? Infelizmente, existe uma minoria de pessoas que persistem em morar dentro de condomínio, mas não gosta de regras. E não sabem viver em comunidade. E né? não sabem literalmente viver em comunidade. Eles literalmente nasceram para viver assim, em vias normais e tudo. E eu falo para vocês, eu fico com dó dos vizinhos, porque eles sofrem. Joga o lixo de qualquer jeito, joga lixo podre, não coloca no horário correto, aí fica ali os cachorros ali na porta, não tem coragem de colocar a lixeira. Então, até esse tipo de indivíduo, né, que ainda não é condômino, às vezes dentro de um condomínio fechado, que tem sua convenção coletiva, seu regimento interno, eu acho que nem a comunidade, que é casas, né, ao céu aberto, eles não merecem esse tipo de pessoa. Né? E aí, quando a imprensa me procurou, toda a imprensa, todas as emissoras me procuraram, sabe? Assim, se tornou um caos minha vida da semana passada para cá, né? Eu tive poucos momentos com a minha família, até mesmo para poder me alimentar e tomar um banho, mas eu não pensei 2 vezes. E eu quero dizer para vocês o seguinte, nunca em nenhum momento foi me promover, até porque eu não acredito nisso. Eu acredito que tudo aquilo que você planta, certamente você vai colher. Mas isso aconteceu no dia 15 de janeiro, tá? Quando foi no dia 19, na segunda-feira, o meu irmão esteve, né, comigo, meu irmão mais velho. Meus pais já são falecidos, então ele tem um certo lado assim, agora eu sou o paizão, né? E quando ele me viu com o rosto machucado, a situação e tudo, ele, irmão, o que aconteceu? Quando eu contei, ele, não acredito, eu vou lá, eu vou resolver. Eu falei, você não vai resolver nada, cara. Você não vai resolver porque existe um Estado que tem obrigação, um dever moral, segurança pública. Cristina, só antes, vamos voltar. É que os nossos telespectadores, quem está assistindo a gente está meio perdido, porque nós estamos em São Paulo, né, Tiago? Então, o Brasil todo. O Brasil todo, entendeu? Rede SPTV, né? Só para contextualizar. Então vocês não passaram nada, não tem vídeo, não passou nada na imprensa. Não, a gente precisa contar o que aconteceu para você chegar aqui, para chegar nessa situação do seu rosto machucado, do seu irmão. Sim. E confesso para você que seu irmão fez certinho. Eu também, se eu fosse o homem da história. Não, mas o que ele fez, eu só cheguei aqui por causa dele mesmo, porque quando aconteceu, e eu falei que ele não iria resolver nada, ele falou, irmã, me manda os vídeos pra mim ver o que aconteceu com você, me manda os vídeos. Eu ficava, não. Ele ficou, eu fui pra igreja à noite, na segunda-feira, e ele ficou mandando mensagem, irmã, eu só queria ver.
Gente, ele mandou tudo pra imprensa. Mas só pra gente entender aqui, foi no dia 15. Dia 15. Né, a agressão. Sim. Foi uma condômina, uma vizinha sua? Sim. E teve um motivo, assim, especial? Teve, tudo tem, né? Inclusive, não se trata de um crime, são de vários. E eu vou mostrar agora o que se tornou recorrente, inclusive agravado pela condição de síndica. Então, a gente já vinha enfrentando algumas dificuldades dentro do condomínio com relação à água. Que eu deixo aqui a minha dica. E desde o início, receber o condomínio, individualiza, gente, pelo amor de Deus, faça isso. Verdade. Porque ninguém merece pagar pelo excesso do outro. Sim. E infelizmente, vai ter aquelas unidades que serão alugadas e tudo mais, e quando a pessoa vira e fala bem assim, eu tô alugando, é incluso água, e aí né, o gás, família, a portaria 24 horas, a piscina aquecida, a pessoa fica super feliz. E aí escova os dentes de qualquer jeito, com a torneira aberta e etc. Banho. Então, a nossa conta de água, ela só foi subindo. Subindo. E toda vez que a gente fazia uma previsão orçamentária, ela nunca supria aquele valor. Só que naquele primeiro momento, eu lutei com toda a força, desde o início, para que houvesse a individualização. Só que as pessoas que sabem que não faz o uso racional, seja da água, da energia, do que quer que seja, elas não vão aprovar. Isso é um fato, elas não vão aprovar. Não interessa a elas, né, a pauta. Só que a gente tenta que seja tudo democrático, a gente deixa a pessoa lá trazer o discurso, né? E muitas das vezes um discurso que ele vem cheio de malícias, de inverdade, se aproveitando dos condôminos que são leigos. Porque, pessoal, eu falo uma verdade para vocês três aqui, para quem está nos assistindo. 90% dos condôminos, eles são leigos. Eles não têm noção do que acontece do... Entendeu? Não participam, estão lá vivendo a sua vida e esquecem de observar ele internamente. E assim como falamos que conhecimento é poder, eu vou dizer uma coisa para vocês que isso é uma fala minha e que uma moradora falou chorando ontem na Assembleia. Uma coisa a Cristina nos ensinou. Uma inverdade proferida 10 vezes, ela vira verdade. Você conteste mais condomínio. Então, eu sempre falando, pessoal, não vai suprir. Não, então vamos começar, para vocês entenderem da onde começou a situação com essa condômina. Tá? É única, exclusivamente uma única unidade. Mãe e filha. Não é 2 unidades distintas que me agrediu. Né? É da mesma unidade. Então, nunca concordou com a individualização da água. Mas eu respeitava a Assembleia, não quer. Manda quem pode, obedece a síndica que tem juízo, né? Então, sempre respaldando o condomínio administrativamente para que não viesse algo futuro, até porque né, você tinha um desvio da sua previsão orçamentária, né? Sim. Então, um déficit ali, Sim. por conta disso. Então, respalda todo mundo. Então, eu quero deixar bem claro que todo ano as contas não fechavam. E, Cristina, como que você pagava? Você criava taxa extra? Eu ficava chorando, mendigando, conseguindo para renovar manutenção de elevador, para manutenção disso, eu chorava. Aí eu ganhava isenção, ganhava um abastecimento de gás, sabe? E com essas isenções, isso que eu conseguia, eu equilibrava. E outra coisa, sempre fui muito atuante e firme na cobrança. Porque eu entendo que quem tem que pagar o pato é o inadimplente. Não é o adimplente. Porque o adimplente, que é aquele que paga em dias, ele precisa ter as manutenções, tudo em dia, tudo bonitinho. Ele honra o compromisso dele. Ele honra. Isso, né? Então, não é justo eu chegar para uma Assembleia e dizer, Assembleia, nós teremos agora, nesse exato momento, que fazer uma taxa extra porque aumentou o consumo da água, porque moradores estão destruindo a área de lazer, os brinquedos dos playground de criança, adulto pulando no pula-pula de criança quando bebe. Só uma curiosidade, então, a decisão de individualizar foi feita na Assembleia, então? Isso mesmo. No primeiro momento, não. Entendi. No primeiro momento, não. No primeiro momento, eles aprovaram assim. Vamos fazer a leitura. Por quê? Para fazer uma análise, né? Análise. Entendi. A construtora já entrega tudo individualizado. Individualizado no sentido de os relógios. Isso, então a gente consegue medir quantos metros cúbicos cada unidade usa. Consegue fazer um rateio, se fizeram um estudo, na verdade. Isso. Mas no ato da entrega está a CAESB fazendo a leitura só no primeiro relógio geral, que entra, que fica até na área externa ao prédio. Ponto. Então nós começamos a fazer isso. Para economizar no condomínio, o que eu fiz? Não, a gente não pagava uma empresa para fazer isso.
Então, os porteiros ali, né? No dia que a CAESB vinha fazer a leitura, eles... Quantas unidades são lá? 143. 143. Então, a gente passou a perceber que algumas unidades estavam com excesso. Essa unidade exclusivamente foi essa das moradoras que me agrediu, foi uma das unidades que praticamente ultrapassou tudo da normalidade. Ela chegou a 51 ou 52 metros cúbicos. Um apartamento de 2 quartos, residindo 2 pessoas. Só que lembrando, ela reside em um garden, que é um quintal, então tem quintal, lá tem bastante plantas, porque a gente vê quando passa, dá para ver por cima, né? Muitas plantas, e ela tem animal de estimação, né? Então, e o que a Assembleia deliberou? Que eu notificasse as unidades que estavam gastando acima de 10 metros cúbicos, porque à época ainda tinha questão do tarifamento mínimo. Entendi. Passava 1 metro acima do tarifamento mínimo, que eu tinha direito, doutora, a 1.430 metros cúbicos, que é 10 metros por 143. Se passasse 1 metro, quase que dobrava a conta. Graças a Deus acabou isso em Brasília. Acabou, né? Então, eu passei a notificar. Decisão ali começou, assembleária, a gente obedece. Ali começou literalmente um problema. Porque toda vez que o porteiro entregava a notificação, ela lia e não assinava. Lembrando que você e às vezes rasgava. Só essa unidade, né? Não só ela, inclusive... Todas que consumiam acima de 10 metros Todas. Inclusive pessoas do conselho. Que chegou a ter 11 metros cúbicos, por causa de 1 metro eu notifiquei, do Conselho Fiscal. Mas quem não deve não teme, eu costumo dizer. Enquanto eu dormir com a minha consciência em paz, pode ser o síndico, o presidente da República, o governador, a segurança pública, eu vou acionar. Porque a mesma lei que cabe para mim, para minha família, cabe para todos. E eu falo para os porteiros, às vezes os porteiros chegam em mim, síndica, sua filha passou pela saída da garagem a pé, que não pode no nosso condomínio. O que eu faço? Eu falo, é sério que você está me fazendo essa pergunta? Você vai fazer o que você deve fazer, você vai notificar a minha unidade. Simples. Então, eu passei a notificar. Só que no decorrer do tempo, ela sempre teve, ela e a filha, condutas antissociais. Tá? Então, houve uma situação, inclusive a filha dela trabalhava no IBGE, num domingo, 7 horas da noite, a filha dela colocou o colete do IBGE e começou a bater nas portas, por ser moradora. Começou um caos no grupo do condomínio, todo mundo, Cristina tá batendo aqui, quem é? A gente não sabe o que é e tudo. E aí eu sou moradora daqui, eu sou do IBGE, eu tenho todo o direito. Ou seja, não respeitou. Aí, principalmente as mulheres, agora eu vou falar das mulheres, se sentiram extremamente incomodadas. Cristina, eu tô na minha casa com meu marido, a pessoa bate na porta, eu preciso fazer uma pesquisa, já entra, já senta no meu sofá, do lado do meu marido, que negócio é esse? Então, assim... E fora do horário de trabalho. E num domingo, e eu vou te falar, às 19 horas... Virou um caos o grupo do meu condomínio. E o povo pedindo... Aí o pessoal pede a providência para quem? Pra síndico. Sim, Síndico, né? Resolva. Porque síndico não tem burnout. Síndico não tem plano de saúde. Síndico não tem férias. Síndico trabalha. Eu acionei o Estado. Na pessoa do governador. Porque a legislação vai ter que vir trazer algum amparo para a gente, síndico. Porque a gente trabalha 365 dias no ano, 24 horas por dia, todos os problemas de briga, disso, aquilo, outro, na madrugada, gente que não faz a facial, aí está no horário de descanso do porteiro, é o síndico. Mas síndico não tem direito a FGTS, plano de saúde, 13º. Até que graças a Deus, eu vou te dizer, desde o início... O pessoal aprovou para mim um auxílio natalino. Então, que é como se fosse 13º. Então, eu recebo, né, ali. Mas a gente não tem... Legalmente não tem. Nem o direito da CLT. Muitas obrigações e poucos direitos. Cristina, é interessante isso, porque assim, as pessoas acham que a gente resolve até fora do condomínio. Ontem, uma pessoa gritando o nome da pessoa lá, né? Sim. Um casal. E o povo tem que fazer alguma coisa. Cara, isso é poder público, é fora do condomínio. Sim. Então, assim, é polícia, não tem polícia. o que fazer. Acione a polícia militar, não temos poder de polícia. Aqui. Falei, cara, mas não é eu. Como é que eu vou notificar o cara tá gritando lá de fora do condomínio? Não pode. De fora. Eu tive situação de condomínio, o cara fala assim, a lixeira lá fora, o cara jogar o lixo. Tiago, tem que notificar. Cara, mas é fora. E outra coisa que eu acho que é importante, eu venho falando isso há tempo. Gente, quem tá nos assistindo aí, tu acha que a pessoa acorda, eu vou te multar? Vou te notificar? E igual você falou, ela estava cumprindo ao que foi decidido no coletivo. A mulher tinha que fazer, sabe o quê? Bater em todo mundo do condomínio, então.
Sim. Todo respeito, porque foi todo mundo que decidiu votou, isso. Né? Todo mundo que decidiu assim, votou. Então a gente começar a entender, gente, quando o celular recebe uma notificação, recebe uma multa, não é nada pessoal. Sim. Cara, não sei vocês, a pior coisa do mundo é você notificar alguém, ou multar alguém. A gente fica constrangido. Mas não, e a gente cabe a gente, como né, nosso dever é esse. Então não é a gente, é a pessoa que infringiu a regra. Ela que é responsável por aquele ato. Então ela tem que pagar por aquele ato. Mas é muito mais fácil que jogar pro outro, né, minha amiga Guanaí? Ou ficar aí na inércia, né? Deixa pra lá, não vamos fazer. Não, tem que fazer. É trabalhoso, né, gente? Preparar uma notificação, analisar se aquilo ali se enquadra. Juridicamente, tem aí, risco. Instruir o porteiro ou quem quer que seja que vai entregar. Já pensar, será que essa pessoa vai receber, se não vai receber, como agir, como vai ser a reação dela. Então tem toda uma coisa que você tem que preparar antes. Sim. Seria muito melhor se aquela pessoa não tivesse cometido a irregularidade, não é verdade? É muito mais simples pra gente, mas as pessoas acreditam que a responsabilidade delas está em quem conduz a aplicação da multa ou da penalidade. Inclusive, eu quero compartilhar com vocês que eu errei. Eu não tenho só acertos. Eu errei quando você colocou aqui muito bem que a gente notifica porque é um dever, porque nós respondemos pela omissão. Sim. Então, imagina, começar a chover um monte de processos de moradores. Decidiu a individualização, mas a síndica não resolve. Decidiu sobre isso, a síndica não penaliza. E outra, como ela já vinha reiteradamente com inúmeras condutas antissociais, todo mundo já era apreensivo com essa condômina. Com medo. E eu errei, e eu vou pedir a todos vocês, não cometam o erro que eu cometi. Não cometam. Eu sempre notifiquei, mas eu nunca havia multado. E a nossa convenção coletiva, ela diz o quê? Na terceira, independente. A primeira foi porque saiu molhado da piscina com traje de banho, entrou no elevador molhado e etc. Uma notificação. Da outra vez estacionou o carro na vaga do outro. Segunda notificação. A nossa convenção é assim. Na terceira foi porque ficou gritando na portaria. É multa. Então, pode ser coisa da situação. Dependente ali do artigo que foi... Isso. Na terceira sempre é uma multa. Aí zera de novo. Aí começa de novo. 1, 2, 3 é multa. Então, eu não tive orientações de administradoras de condomínio de ninguém para poder me ensinar a fazer esse controle, porque a gente chega mesmo, meio leigo mesmo, como síndico. Então, a gente não tinha esse controle 100%. E outra, eu a notificava, mas nunca multei. E aí, quando teve a primeira agressão, que foi no dia 13 de novembro... então teve uma outra agressão. Então desculpa, até quando teve os primeiros crimes, né? Porque entendi. ficou enquadrado primeiro como ameaça, injúria e difamação. Lá em novembro do ano passado. 13 de novembro do ano passado. Foi justamente porque teve a primeira vistoria, depois que eu consegui finalizar todos os trâmites administrativos, cumprimos tudo que a CAESB cobrou da gente. Dá trabalho. Já passei por isso. E eu quero falar uma outra coisa aqui, porque eu sempre... É um gancho aqui, mas é uma dica. O interessante é que a construtora tem o dever legal de entregar o condomínio dentro das normas de tudo individualizado. Aí a CAESB vai lá, assina a carimba, libera a bits e tudo, né? Mas quando a CAESB vem para vistoriar, ela vem com um monte de exigência. Por que ela não fez isso com a construtora? Só fez com nós, condôminos. Porque quem tem que pagar o pato é a comunidade condominial todinha com taxa extra, porque eles me exigiram tanta coisa que não exigiu da construtora. Mas pode ter certeza, nós vamos requerer judicialmente isso da construtora. Então, voltando... Quem foi o responsável? Quem assinou lá que responda. Né? O que não pode é a gente sempre ficar recebendo o ônus de tudo. Então, quando teve a primeira vistoria, ela tentou boicotar a vistoria. Eu sempre gostei de dar muita transparência em todos os meus atos. E quase todos os condomínios dizem que as brigas é por causa de prestação de contas, não é isso? Falta de prestação. Pois eu vou... Não, sempre nas prestações, não é isso? Pois eu quero dizer para vocês, não sei se já aconteceu isso aqui, alguém já falou sobre isso, mas eu falo com muita gratidão, primeiro a Deus, né, que me conduz os meus passos todos os dias, e a criação que eu tive, que criação vem de berço. A honestidade, ela é algo que vem de berço, é uma questão de caráter, né, do bom caráter, porque existe o mau caráter. Eu jogo tudo no grupo oficial, que só eu falo, é fechado.
Tem o grupo dos moradores, então lá pode dar bom dia, boa tarde, boa noite o dia inteiro, autoestima, o que quiserem. Só que a partir do momento que eu vejo qualquer falta de respeito no grupo dos moradores, eu me posiciono, inclusive, se não respeitar, eu tiro do grupo. Porque eu tenho um dever de ajudar a controlar ali a boa ordem do condomínio. Então, eu mandei lá o print do e-mail que eu recebi, a data, né, e o período ali matutino que a CAESB viria nos vistoriar. Porque a CAESB, inclusive, exigiu que nós trocássemos todos os 143 hidrômetros. Que desespero. Aí, olha só, teve um consumo excessivo, saiu na televisão falando sobre que vários condomínios foi cobrado a mais, não foi isso? O nosso de 18 mil veio uma conta de 29. Ave Maria. E quando saiu aquela reportagem na televisão. E o que eu cobrei da CAESB? Troca o hidrômetro, porque nós estamos aqui, vai fazer 9 anos, é o mesmo hidrômetro. E só porque o nosso tinha 3 anos, exigiram a troca de todos os hidrômetros, porque passou da garantia 2 anos. Pra gente passou, mas pra eles não. Então, troca. Entendeu? Então, tudo bem. Criei uma taxa extra, descobri uma empresa que vendia no atacado para as construtoras, no valor de R$140 cada hidrômetro, e gerei uma taxa extra. Eu levei para a Assembleia, foi aprovado, né? Os moradores pagou 2 parcelinhas de 70, no que pagaram dezembro do ano passado, retrasado, 2024, trocamos, e eu tenho o hábito, gente, fica a dica para todos vocês. Quando chegou as caixas com os hidrômetros na portaria, eu fiz o videozinho. Fiz bem assim. Pessoal, aqui, ó. Conforme, né, nós recebemos a última taxa extra, já fiz o pagamento. Chegou aqui, ó. Eu abri as caixas e mostrava aquele monte de relógio. E mandava no grupo. Eu adoro fazer isso. Não aparecendo eu e eu filmando ali. Muito didático, inclusive. Isso. Porque, literalmente, eu sou didática. Eu dou aula desde os 12 anos. Quando eu tinha 12 anos, eu dava aula de reforço para criança de 6 anos. Então, eu fotografei tudo. Quando a CAESB chegou no dia dessa vistoria, eu não avisei no grupo, ela ficou na portaria esperando. E o que eu fiz? Eu falei ao porteiro, quando a CAESB chegar, me aciona, me liga aqui que eu saio. Porque a gente é mãe, né? A gente toma banho, verdade? A gente come, a gente namora também, é verdade? Às vezes o morador fala, mas você estava aqui na portaria agora, eu liguei 10 minutos depois, eu falei, eu estava no banho, eu tomo banho, e eu não tenho o hábito de tomar banho com o celular. E nem fazer minhas necessidades com o celular. Essa é boa, mas tem gente que cobra mesmo. Sim. E aí, eu falei outra coisa, gente, eu já paguei muita multa, eu também não atendo mais dirigindo também, eu estou respeitando a lei, eu preciso respeitar o meu corpo, eu preciso ter o mínimo de higiene. Ela virou pro pessoal da CAESB e falou assim, vocês não podem individualizar essa água, eu sou conselheira, e vocês não podem... Ela, inclusive, como ela já vinha com muita dificuldade, eu e todo o restante do conselho, nós apoiamos ela numa assembleia no início do ano passado, para ela vir, para ver se ela parava com esses comportamentos antissociais, entendia que é árduo isso. Vocês tentaram mudar a estratégia para ver se trazia ela, olha isso. Sim. Ou seja, usaram de várias formas ali para trazer a pessoa, para mudar um pouco a conduta, e mesmo assim não funcionou. Não funcionou, porque... A gente queria que ela tivesse uma experiência. Ver como é que funcionava as coisas, né? Sim. Antes mesmo dela assumir, porque a gente faz dentro da Assembleia Ordinária, né? As eleições, mas o mandato do restante do pessoal terminaria aproximadamente 6 meses depois. Antes mesmo do início do mandato dela, ela começou a ir na portaria, oprimir os porteiros. Meu Deus. As zeladoras lá ficavam, eu tô de olho em vocês, tá? E outra coisa, larga de ser puxa-saco da síndica e ficar limpando desse jeito aí, querendo brilhar as coisas aqui. A zeladora falava, não, eu faço porque eu amo limpeza, sou apaixonada por limpeza. A gente tem a melhor zeladora de Brasília, está no nosso condomínio, inclusive. E aí, toda vez que ela ia receber... a gente pode roubar ela. Por isso que eu não vou falar. Entendeu? Os moradores todos são apaixonados. Os andares é impecável. E ninguém não dá conta do serviço como ela. Então, os porteiros, quando entregar a notificação a ela lia. Quando não rasgava, ela falava, não vou assinar, e virava as costas. Aí, a orientação que eu dou pro porteiro, aí você diga, eu, porteiro fulano de tal, na data de hoje, no horário tal, na portaria a moradora recebeu, mas se recusou a assinar. Ponto. Ela mandou os caras da CAESB embora?
Aí ela virou e falou, vocês não podem individualizar porque a síndica ainda usou a palavra roubou, que não é roubo, é furto, né? Se eu tivesse feito, seria furto, não seria roubo. Ela roubou a taxa extra e não cobrou R$140, que é um absurdo, um hidrômetro. E ela não trocou, então vocês não podem individualizar a água do nosso condomínio. E aí, dentro de casa a gente fica à vontade, né? Quando o porteiro me ligou, Cris, o pessoal tá aqui, eu fui colocar uma roupa, né? Porque dentro de casa eu fico um pouco à vontade. Então eu gastei ali uns 5 minutinhos. Não deu tempo. Dentro do meu apartamento até chegar na portaria para receber o pessoal da CAESB. Ela já estava do lado de fora com eles, já tinha falado tudo isso. E aí, quando eu cheguei, bom dia, tudo bem? Eu sou a Cristina síndica e tudo mais. Aí ela falou, eu também quero acompanhar, porque eu sou do Conselho Fiscal. Fique à vontade, é um direito de qualquer um condomínio. E aí, como ela não sabia lidar com nada, não sabia onde era nada, onde era registro, onde era bomba, o que era ladrão, o que era do sanitário, isso, aquilo, outro. Ela se sentiu tão perdida naquele momento ali, depois de uns 10 minutinhos, que ela falou, ai, gente, eu tenho que ir para uma consulta. E me deixou com o pessoal. E aí a vistoria fluiu. Fluiu maravilhosamente. E aí o que aconteceu? Gente, eu não sei como nós iremos chegar a uma solução, mas eu vou dizer. Ontem eu falei isso em assembleia. Será que os síndicos terão que mandar fabricar uma armadura, uma roupa cheia de câmeras com áudio e imagem para conseguir provar tudo? Porque ontem ela foi reconhecida como condômina na Assembleia Antissocial e foi aplicada a multa que é prevista no Código Civil. A primeira, que é 5 vezes o valor, que podendo chegar até a 10 na reincidência, porque eu provo tudo. E na minha portaria, as câmeras captam áudio também. Isso é importante. Gente, isso é super importante. Olha só, sala do síndico. Tem que ter câmera. Câmera com áudio. Sabe, portaria. Por quê? Você pode chegar, doutora, e você entregar um aviso ao seu porteiro. Oi, tudo bem, seu fulano? A gente está com dificuldades, a gente optou pela retirada, talvez a gente vai fazer uma portaria, né, eletrônica e tal. Tá aqui o seu aviso, mas a gente só tem a agradecer e tudo mais. E ele assinou ali tudo direitinho, você mandou embora. Aí ele entra com ação na justiça e fala, o síndico me assediou, me xingou, falou que eu sou o pior funcionário, falou que eu não presto, falou um monte de coisas. Como é que você vai provar isso? Distorce, né, as informações. Então, eu quero dizer para vocês, eu só converso com o condomínio pelo WhatsApp, não atendo ligação, foi uma estratégia que eu adotei, a não ser pessoas que eu confio demais, para que ninguém venha dizer que eu o maltratei, ou que eu destratei, ou que eu não atendi uma solicitação, uma demanda. Então, isso eu adotei já há um bom tempo, já há uns 3 anos. Boa, né? Para ficar registrado. Gente, já falei isso aí há anos. Gente, primeira coisa, cara, é um investimento baixo. Portaria, é bom a gente falar assim, você falou do porteiro, mas é uma defesa para o porteiro também. Também. Não recebeu. Encomendas você não hoje. falou. Não, encomenda, principalmente então, encomenda. Então, assim, cara, portaria tem que ter. Outra coisa, na administração tem que ter também. Outra coisa que eu achei importante, se já tem um histórico, gente, cara, leva alguém para conversar com você. Sim. Deixa bem claro que tá filmando ali. Porque Sim. a gente não sabe o que passa pela cabeça da outra pessoa. Verdade. E outra coisa, contra fatos não há argumento. O máximo de prova que você tiver é melhor pra você. Porque assim, a pessoa fala uma coisa, tá pensando só de te perseguir, te falar, te colocar nessa posição, que roubou, que fez errado, que não sei o quê. Quando você tem essa prova, acabou, cai tudo por terra. Verdade. Eu já vi muitos síndicos, gente boa, bacana, que a gente sabe que a conduta é correta. Só que quando vai pro confronto, não tem o que provar, e fica aquela coisa coisa pela outra. E olha, aí é complicado. Olha como a gente vive uma era muito mais favorável para a nossa atuação. Sim. Com o tempo, a gente vai se armando, né, de estratégias para evitar que certas coisas possam nos prejudicar, ainda que a gente esteja agindo da melhor forma possível. Mas lá atrás, quando a gente começou, provavelmente, ninguém sabia disso. Né? E olha que privilégio de quem está começando agora. Escuta o que eu estou falando aqui. Privilégio de quem está começando agora. Observa quem já está aí na jornada há um tempinho.
que essas dicas são muito preciosas. Você começa lá na frente já, não passa pelo que a gente já passou, né? Se torna um sábio, né? A experiência da Cristina aqui, que ela veio contar pra gente, é absurdamente enriquecedora pra gente, porque ela tá contando aqui coisas que ela não devia ter feito, né? Pra gente poder não fazer igual, e coisas que ela fez certinho e que culminou aqui no resultado positivo que teve na Assembleia, né? Claro que o fato foi muito infeliz, né? Infelizmente aconteceu uma conduta totalmente ilícita, mas que ela acertou nas medidas dela ao longo do processo para que nesse momento você esteja bem com a comunidade, esteja respaldada para que o próprio judiciário faça parte dele quando for o momento. Agora, conta pra gente aqui, como é que foi, então? Em novembro teve algumas condutas, aí você registrou o boletim de ocorrência, e aí a agressão física veio acontecer agora em janeiro. Vamos com relação aos marcos, né? Como eu falei, eu tinha falado de um erro que eu cometi, mas eu acabei de me lembrar que eu cometi 2. E eu preciso compartilhar com vocês. O primeiro foi que eu falei que eu sempre a notificava, mas não a multava na terceira. Certo? Certo. A segunda que eu cometi, achar que as pessoas não são capazes de fazer aquilo que elas fazem que vão fazer. Não subestimar duvide o ser humano. Em novembro, no que a gente teve a vistoria, e ela falou isso, depois, quando eu estava com o pessoal, andando por todos os andares, os chafres e tudo, eles falaram, senhora Cristina, eu já tinha até conversado aqui, eu, né, e o outro rapaz, foram 2 fiscais da CAESB, nós iríamos cancelar a sua vistoria, porque a conselheira, ela falou que você, né, desviou a verba e que você não trocou os relógios, mas você mandou uma nota fiscal pra gente, de compra. Então, a gente acredita na boa-fé que foi trocado. Aí eu falei, só um minutinho. Abri o grupo oficial, fui lá na data da compra, porque eu lembrava bem que foi em dezembro de 2024, e eu falei bem assim, ó, tá aqui, ó. Esses vídeos eu mandei pro pessoal, nem imaginava que iria chegar a esse ponto aqui. E eu filmei abrindo, no dia que o rapaz estava fazendo a troca, o profissional, eu comuniquei no grupo e eu falei, pessoal, todas as unidades, cerca de 5 a 10 minutos, em algum momento vai ficar sem água. É o tempo que ele está fechando e fazendo a troca. É 1 por 1. Qual vai ser o seu horário? Eu não sei. Mas é 10 minutinhos, não se preocupe. E aí, eu fiz também o vídeo do rapaz dentro do chafet de costa, trocando os relógios. Eu falei, ó, aqui está, tá? O registro, a data, o período. Então, isso aqui eu não estou criando agora. Então, ela realmente, eu acredito que ela teve essa atitude porque ela não aceita a individualização, porque ela tem um consumo excessivo. Aí ele, nossa, Cristina, assim, como é bom trabalhar com gente transparente, nossa, você gerou muita credibilidade pra gente, mas realmente a gente só ia escutar aqui alguns detalhes e tudo, e lá a gente iria cancelar. Eu falei, não faz isso, pelo amor de Deus. São 2 anos. 142 apartamentos que eu vou tirar o dela, que chora todo dia, não aguenta mais, entendeu? A gente poderia estar reformando uma coisa, uma área comum sem taxa extra, com o recebimento da inadimplência, mas não, eu tenho que estar complementando ali por conta da conta de água. Aí ele, não, da parte da gente tudo bem, só vou fazer as exigências tais, quero iluminação no shaft, quero isso, quero aquilo, que não exigiu da construtora e tudo bem. O que eu fiz? Eu parei, respirei, conversei com o meu conselho. E eu falei, conselho, aconteceu isso, isso, isso e isso. Até quando essa condômina vai ficar tentando influenciar negativamente nas assembleias, nos burburinhos, nos boatos, né, fora, no fundo da assembleia, né, e tudo. Olha, ó, tá querendo aprovar taxa extra, é pra roubar, não sei o quê. Só que não chegava aos meus ouvidos, mas quem estava sentado no fundo ouvia. Aí vinha falar comigo, eu falava, você vai comigo? Eu vou extrair um boletim de ocorrência, é crime. Isso é crime. Acusar um síndico de furto, isso é crime. Então, se não provar, aí todo mundo, pelo amor de Deus, Cris, eu só tô te mandando porque é o seu excelente trabalho que você faz, mas eu não quero, porque se eu tenho medo, eu tenho receio, porque geralmente, dentro de um condomínio, o que eu percebi, é 5% só que grita e fala mais alto, mas ele abafa os outros 95%.
das pessoas de bem, das pessoas éticas, respeitosas. Então, às vezes, prevalece decisões ruins naquela assembleia porque aqueles 5% abafou os outros 95%. E assim, hoje tem uma situação que as pessoas preferem pagar. Eu já vi várias pessoas assim, não... Pra não ter incômodo, né? Paga porque não aguenta. eu pago aí, pronto. Só pra não passar pelaquela situação, sabe? Sim. Pra não ter que ir na Isso. assembleia mesmo, pra não participar da discussão. Isso mesmo. E o que eu fiz? Eu a notifiquei. Só que naquele momento que eles falavam, eu falei, meu Deus, que prova que eu tenho que ela está fazendo isso? Que prova que eu tenho que ela está tentando boicotar o condomínio? Ela está tentando fazer algo contra uma decisão que é soberana, que não tem juiz que possa intervir nisso. Ele não pode. A decisão, ela é soberana e ela não fere a legislação maior. Na hora veio assim... A câmera. Aí eu, nossa, mas que situação chata, né? Fiquei com meu celular e botei ele para gravar. A imagem e o áudio. Às vezes pegava metade das pernas, pegava o corpo, às vezes pegava as costas, o colete. E eu falei, nossa, então quer dizer que ela deixou muito claro que eu não troquei e que realmente eu roubei aquela taxa extra mesmo, peguei para mim, foi 16 mil e alguma coisa que deu 140 vezes 143 unidades, dá 16 mil e pouco. E tudo, eles, sim, e nós iríamos cancelar. Ficou tudo registrado. O que eu fiz? Fiz a notificação, pedindo para que ela respeitasse a essa administração, as decisões coletivas do condomínio, e que aquilo era um crime, inclusive, as acusações que ela fez. Eu só fiz o quê de novo? Vou falar para vocês. Notifiquei. Não, sabe? Siga certinho. Porque o dia que você... não, é para não ter um desconforto. Não, é porque minha vida vai virar um inferno por causa dessa coisa. Ela vai no grupo. Aquele dia, eu já sei. Eu já sabia que se eu notificasse aquele dia, eu não teria paz. Então, eu já ficava assim, eu vou preparar o meu psicológico. E eu confesso uma coisa a vocês, gente. Eu fiz essa notificação, ela ficou uma semana em cima da minha mesa. E eu ficava assim, é hoje que eu entrego para os porteiros entregar? Aí eu falava assim, não, hoje não, eu estou muito cansada, hoje eu não estou com força física e psicológica para argumentar no grupo. Extremamente afetada. Gente, né? Uma semana. Mas teve um dia que eu olhei para aquela notificação na minha mesa, eu cheguei a respirar assim, porque vem até o sentimento, a dor do dia. E eu olhei aquela notificação assim, e eu falei assim, hoje de novo não. Já tinha passado uns 10 dias na minha mesa. E aí algo falou à minha mente. E que eu acredito que é a voz de Deus, porque é o sexto sentido que as pessoas falam, né? Vamos dizer então o sexto sentido. Para sair da religiosidade. Até quando você vai procrastinar? Até quando você vai ficar nessa mesa? Rapaz, quando falou aquilo na minha mente, eu peguei e falei, é hoje. Quando eu cheguei, o porteiro está aqui, tá? Entrega a notificação, por favor. O porteiro daquele dia à noite entregou? 7 horas da noite? Eu já conhecia a pessoa? O do outro dia entregou? Não. De dia? O do outro dia da noite também entregou? Não, passou por 3 porteiros, ninguém entregou. Aí esse porteiro era novato. Foi premiado. Não. Dica do dia. Os porteiros fazem isso. Eles conversam entre si. Não vou entregar, não. Deixa pra fulano entregar. Não deixa, e fica guardado. Não dou conta. Não passou aqui. Não vi. A gente sabe que vocês fazem isso, portaria. Às vezes é o receio, ou porque o condomínio é agressivo, ou às vezes porque camaradagem, dá um presente, faz um churrasco, leva ali um pratinho pro porteiro. Então, a gente não sabe qual é. Mas nesse caso específico era receio mesmo. Receio. Então, esse porteiro era novato. Ele só estava 2 meses com a gente, 1 mês, mais ou menos. Não não tinha sabia. nem noção do que estava acontecendo. Sobrou para ele. Quando ele entregou, às 18h10 aproximadamente da noite, ela recebeu, ela leu. A câmera fica bem assim, em cima assim, do porteiro e pega a pessoa ali no atendimento, ali no balcão. O áudio, gente, é formidável. É melhor do que a gente falando aqui. De tão perfeito e nítido. As câmeras com áudio, né? Eu não vou assinar isso daqui, não. Rasgou na frente dele e falou bem assim, desculpa os termos chulos mas eu preciso dizer.
essa safada, vagabunda, ladra, ela me paga. Hoje eu dou fim nela. Hoje, se eu não acabar com a cara dela aqui dentro, vocês vão ver. Ela não sabia, né, da câmera com áudio? Sabia. Sabia? Mas eu acho que ela não acreditava que gravava. Tá. Porque eu falava com os moradores. moradores. Blefe, né? E nunca, talvez achou que eu só... Mas na hora ela nem lembrou. Tá tão emocionada, né, tão nervosa. Nem lembrou. Ela nem lembrou. A verdade é essa. Provavelmente. Então... Porque ela também não é boba. Sim. Ela voltou no apartamento dela, voltou com uma bolsinha pequenininha, desse tamanho de lado, descalço e ficou. O porteiro mandava mensagem e ela apontou para a câmera. E se ela estiver me ouvindo, eu quero que ela saiba. Safada, ladra, vagabunda. Ela sabia. Ela apontou. E aí o porteiro, Cris, não aparece aqui, pelo amor de Deus. Ela vai te pegar. Não aparece aqui. E eu fiquei entre a cruz e a espada. Meu Deus, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? Eu falei, vou para a delegacia. Cheguei na delegacia. O sistema de câmeras que nós utilizamos, ele também fica no meu celular. Então eu cheguei, eu falei, pedi para falar com o delegado, eu falei, olha só, estou passando por tal situação, notifiquei por isso e isso. E essa moradora está nesse exato momento. Agora já são 19h30, ela já está 1h30 lá e ela não sai. Ela foi na casa dela e voltou com uma bolsinha. Eu não sei o que tem dentro, se é uma faca, se é uma arma, eu não sei o que tem ali dentro. Gente. E eu falei, então é o seguinte, eu não tenho como entrar. E eu com a minha filhinha. Minha filha, na delegacia, chorando com dor de ouvido, minha filha de 5 anos. Mamãe, eu quero ir embora, eu tô com dor de ouvido. E eu falei, como é que eu vou entrar dentro da minha casa? Eu não posso entrar, eu não vou lá. Ela vai vir pra cima de mim. E ele, aí olha só, a outra questão, eu acionei o Estado. Até o momento administrativamente. Mas se eu tiver que acionar juridicamente, eu vou acionar. Eu falei assim, precisa alguém ir comigo. O flagrante, ela tá lá até agora. E continua xingando e berrando lá. E todo mundo que tá passando entrando, ela tá berrando. Isso não vai ficar assim, ela tá me achando com cara de otária, com cara de besta, nessa linguagem chula mesmo. E o porteiro, Cristina, não vem, pelo amor de Deus, que o negócio vai pegar. E eu mostrando, delegado, pelo amor de Deus, já são 9h. Eu preciso entrar na minha casa. A minha filha, meu esposo saiu, foi comprar um remédio de ouvido, aplicando minha filha deitar. E eu dentro da delegacia. Ó, a gente tem coisa mais importante do que casa de famílias, tá bom? Isso aqui é briga de vizinhos. E é o seguinte, a gente tem homicídio, a gente tem latrocínio, a gente tem feminicídio. Eu virei pro delegado e falei bem assim, qual é o valor? A vida ou a morte? Porque aqui você está falando de latrocínio, de feminicídio, para mim, a pessoa já está morta. A vida não vai voltar. É claro que vocês têm que fazer todos os procedimentos. Investigativo, né? Mas a pessoa que está viva aqui e pedindo a preservação da minha integridade, sou eu, estou viva. Quem está valendo mais aqui na delegacia? É o morto ou é o vivo? Ele parou, respirou, era 9h30. Aí tinha os policiais militares lá e tudo. Tem como sair com essa síndica ali no condomínio dela? Ainda fazendo descaso, essa síndica aí. Porque, infelizmente, nós temos uma fama de que todo síndico, ele furta. Ele desvia. E que ele aumenta muito o que está acontecendo. Sim. A gente tem essa... E quando é mulher, a gente ainda sofre um pouquinho mais nessa situação. Sim. De que ela está fazendo drama, de que não é tanto assim, Sim. de que ela poderia resolver isso tudo. Sim. Ainda bem que você foi à delegacia, porque muitas das nossas colegas, elas nem sabem, elas nem teriam essa paciência, paz mesmo de procurar Sim. o órgão competente. Porque Sim. a maioria vai ficar trancada, vai para casa da mãe, vai para casa do pai, vai para casa da amiga e não vai procurar o órgão competente. Agora, a gente procura o órgão competente e a gente tem um respaldo meio que com uma zombaria, depois de pedir muito, olha, zombaria. Me acompanha até a minha casa. E é o dever dele, não tá pedindo um favor não, hein, né? E aí é onde a gente chega nesse ponto. Até quando nós, mulheres, porque o homem, desculpa, ele vai sofrer uma agressão dessa, ele vai pra cima, ele vai bater, ele vai brigar e ele vai mostrar o lado dele de força. E ele tem força só pra segurar. A gente não tem. Não tem. Entendeu? Até quando a gente fica, e você está perfeita no seu discurso, até quando nós, mulheres, ficamos reféns disso? Sim. No seu caso, foi de mulher para mulher. E se fosse um homem ali?
Com certeza. Entendeu? Eu acho que a gente vivencia nos condomínios algo que precisamos de alguma legislação específica para atacar isso. É a mesma coisa que antigamente a gente vivenciava nas brigas de família, que existia aquele ditado, né? Briga entre marido e mulher não se mete a colher. Enquanto não surgiu a Lei Maria da Penha para proteger as mulheres diante dessa violência doméstica, as coisas não começaram a mudar. E hoje a gente vê que a polícia mete sim a colher, a polícia prende sim o agressor, tem as medidas protetivas e as coisas estão funcionando. Dentro dos condomínios a gente também precisa disso. Que eu já ouvi de autoridade, não só foi 1, 2, 3 vezes, polícia militar dizer, ou então um condômino foi registrar um boletim de ocorrência na delegacia, e a Polícia Civil dizer para ele, olha, isso daí o síndico tem que notificar, o síndico tem que resolver isso lá dentro do condomínio. Sim. Quando você sabe que aquilo ali é uma perturbação de sossego. É um crime. É um crime, é uma figura típica, Sim. Né? Considerada crime, que merece uma ocorrência policial. E agravada, que é na condição uma do investigação. trabalho. Pois é. E a autoridade que é responsável por apurar e, de repente, levar adiante esse tipo de ocorrência é a pessoa que quer guardar aquilo ali para o síndico resolver. Acho que a gente resolve assim, ele quer fazer a parte deles, né? Agora, Cristina, vamos pro dia aconteceu o fato, que isso foi no dia anterior. Tempo tá acabando. Exatamente. Olha só, né? É porque a gente vai fazendo, aqui, ligando, né? E trazendo as dicas, né? Que é importante. Então, nesse dia, e aí, finalizando o primeiro fato, né? Então, rasgou e tudo, aí depois de 3 horas, porque a pessoa tá com raiva, fica ali 10, 15 minutos, meia hora, mas depois de 1 hora a pessoa fala, eu vou é pra casa. Mas ela ficou 3 horas. A polícia foi comigo, pegou em flagrante. Né? Eu cheguei na frente, os policiais estavam um pouco atrás da parede, ela não viu. Eu cheguei e falei, oi, fulana, eu estou aqui, o porteiro falou que você falou que ia ficar me esperando aqui, não importasse a hora que eu chegasse, eu estou aqui. Ela simplesmente falou, sim, falei. Falei, você falou que queria quebrar minha cara, eu não fiz nada com você. Ela, eu não falei não, eu vou. Aí a polícia veio por trás e já, sabe, pegou, levou e tudo, lavrou ali o flagrante, tudo mais, né? Ela assinou um tempo circunstanciado e tudo mais. O que eu imaginei? Teremos paz. Ela não vai ter coragem, porque agora tem, né, e tudo, tem um boletim. E outra coisa, contra fatos, não há argumentos. Ainda que ninguém testemunhasse, as filmagens falavam por si só, né? Então, tudo tranquilo. Eu falei, que foi o segundo erro que eu formei para vocês. Nunca duvide. Se uma pessoa falar que ela vai te matar, ela vai. Se ela falar que vai te bater, ela vai. Se ela falar que vai te processar, ela vai. Então, já que a pessoa falou que vai fazer, toma as medidas primeiro. Porque quem chega primeiro bebe água limpa. E aí, uma inverdade proferida 10 vezes vira verdade. Só que eu, na minha inocência, como cidadã de bem, acreditei que ela não ia fazer mais nada. Ali. Na segunda vistoria, mandei no grupo dos moradores, porque eu sempre dou veracidade de tudo, transparência. Tanto é que eu quero deixar muito claro, todas as minhas contas, todos os anos, elas são aprovadas por unanimidade. Até quem é contra uma coisa ou outra, como ela, a individuação, aprovava. Todos. 8 anos de contas aprovadas por unanimidade. E aí, eu mandei lá, só que eu apaguei o horário, data e tudo. Falei, pessoal, consegui a segunda vistoria, mas eu não vou expor aqui. Inclusive, no e-mail veio dizendo só o representante legal. Então, por favor, que ninguém atrapalhe isso, aquilo, outro que a gente precisa findar. Tá lá eu com o pessoal da CAESB, no subsolo, na casa de bomba, chega ela. É que eu queria falar com você, bem desequilibrada emocionalmente. Eu queria falar com você, porque ela tá dizendo que, me acusando que eu xinguei você. Não, no boletim de ocorrência tem nada disso. Tá dizendo que ela que veio me difamar, me injuriar, dizendo que eu desviei os recursos. E eu falei, senhora, por favor, deixa a gente finalizar, tá? Aqui tá dizendo que é só o representante legal e tudo. Inclusive, por conta desse fato, foi feita uma eleição em dezembro, onde praticamente por unanimidade, só teve 2 abstenções, tirou ela do Conselho Fiscal, porque viu que a conduta dela é incompatível para a função de conselheiro. Não dá para ser conselheiro, não dá para ser síndico, se você é desequilibrado emocionalmente, se você não sabe respeitar o próximo, se você não sabe escutar, não tem como. Então, retiraram ela teve direito de defesa. Ela sofreu impeachment. Praticamente, né? E aí,
uma moradora estava passando com o seu carro na garagem, viu ela lá desequilibrada e apontando o dedo. Já desceu, já pegou ela e falou, amada, eu não sei o que está acontecendo, mas por favor, vamos, deixa eu te levar. Levou ela para o apartamento dela e tudo. E eu, graças a Deus, a assembleia, a vistoria vai fluir. E aí eu fui para a área externa, junto com o fiscal da CAESB, para ver o relógio central, fazer a leitura ali. Chega a filha dela, que tem aproximadamente 24, 25, 26 anos, é uma adulta também. E começa a gritar, apontar o dedo para mim. Você me paga o que você está fazendo, nós vamos provar que você é ladra. E você é ladra, assim, qual o problema você ser ladra? Eu falei, eu não estou nem te entendendo o que você está falando aqui. Eu tô numa... Você pode deixar... Não, você não trabalha. Você finge que trabalha, porque você não trabalha aqui. E eu falei, o que eu estou fazendo nesse exato momento com a CAESB aqui? Trabalhando. Qualquer coisa, menos trabalhando. Eu peguei o meu celular e falei bem assim, olha só, eu vou começar a gravar. Eu não aceito você gravar a minha imagem. Eu falei, aí você vai falar pro juiz. Porque é o seguinte, você está ofendendo a minha honra, você está cometendo vários crimes aqui, você está atrapalhando uma individualização, a mesma coisa que a sua mãe fez há minutos atrás e na outra vistoria. Eu estou gravando, sim, e que o juiz me condene, se for o caso. Mas não dá, porque aqui não tem câmeras captando áudio, só lá na portaria. E o que você está falando aqui é grave. Ah, eu não estou mais nem aí, estou falando mesmo, pode continuar gravando e tudo mais. E eu falei, tudo bem. Cruzei meus braços e deixei. Aí o rapaz da CAESB, eu vou cancelar, não dá, e eu tô ficando preocupado. Aí eu falei, então eu tô gravando aqui, o senhor fala que o senhor tá cancelando por conta de uma condena. Porque eu vou levar isso pra Assembleia, eu preciso provar. Porque síndico tem que provar tudo. Verdade. Né? Se não provar, sensacionalismo, é perseguidor e etc. E aí ela foi à frente, a filha da moradora à frente, a gente voltando para a portaria para poder ir para o terraço ver a última etapa. Era a última etapa. No que a gente entra na portaria, eu faço questão e ela continua gritando. Eu falo, olha, eu aponto, na filmagem mostra assim, essas câmeras aqui, tudo está captando áudio. Então eu não preciso mais nem gravar no meu celular. Então, por favor, deixa a gente continuar a vistoria. Não vou deixar. E é tão interessante, gente, porque saiu, eles me pediram para entrar ao vivo na rede nacional, né? E foi tão interessante que eu tô chamando o cara da CAESB na portaria e eu, vamos, eu tô com os 2 aparelhos nesta mão, né? E eu tô com as chaves dos shafts, né? Lá do terraço nessa outra mão. E eu, vamos concluir, a gente sobe os elevadores e tudo. Por quê? Mais uma vez, eu repito, é a 3ª vez que eu estou falando, e eu estou falando propositalmente. Eu jamais poderia imaginar que elas iriam para vias de fatos comigo, até porque já tinha um boletim de ocorrência, já tinha um termo circunstanciado, já tinha um processo em curso, e eu estou reforçando. Se a pessoa falar, pessoal, saia daquela situação ali e vai buscar ajuda às autoridades, principalmente a delegacia, porque quem apura crime não é síndico. Delegacia, está no código, está no nosso Código Penal. Quem tem competência para apurar crime é a polícia, não é síndico. Então, eu não acreditei. Eu falei, vamos, não vai acontecer nada. Cristina, eu estou preocupada com a sua integridade. Eu falei, não se preocupa, não. Quando eu virei de costas, que eu estou passando ali para ir para o hall dos elevadores, que ela mora no térreo, ela vem por trás, garra nos meus cabelos. Do jeito que eu estou segurando aqui o celular, eu coloco, e ela é da área da saúde, ela é enfermeira, eu só segurei aqui o tronco. Era tanta dor. E eu, dentro de mim, eu falava assim, eu preciso ser forte, porque se eu cair para trás, eu vou ter traumatismo craniano. A força era muito grande. Se eu caísse, ela caía junto, porque ela colocou tanta força, que ela iria cair na minha queda. Isso foi a filha? A mãe. A mãe já. A mãe saiu. Que era conselheira, que foi destituída, que aí já tudo. É a mãe. E eu segurando, e eu cheguei, eu tive assim aqueles segundos falando com Deus. E eu falei, Deus, deixa esse cabelo sair logo, porque eu não estava aguentando de dor também. Dor, sabe? Aí, naquele momento, foi até louvável, a filha teve uma sensatez. Para, mãe, pelo amor de Deus, para. E ela começou. Aí, ela não conseguiu tirar a mãe das minhas costas. Eu fui pega covardemente pelas costas.
e só segurei aqui o tronco. Por quê? Ou eu caí, eu quebraria meu pescoço para trás. Quando o cabelo deslocou, vocês viram as filmagens? O tufo? A imprensa fez questão de ficar parando o tempo inteiro. Gente, aquilo ali, não tem cabimento. Gente, eu tô usando o cabelo assim mais de lado, porque essa parte aqui ficou bem falhada mesmo, né? Esse lado aqui. Quando deslocou do meu couro cabeludo, aquela quantidade de cabelos, foi que ela tava com a força toda, ela soltou. Eu fiz o quê? Corri. Meu filho, corra! Você não vai enfrentar, não. Sabe, nisso daí, nesse sentido, eu falo, é melhor um covarde vivo do que um corajoso morto. E eu já fui saindo, o rapaz da CAESB também, e eu pedindo, por favor, me tira daqui, porque eu não tenho nem como voltar, porque se eu voltar para pegar meu carro é perigoso. E ele, não sei o quê. Eu falei, não, o senhor me deixa numa delegacia em qualquer lugar, mas não me deixa aqui, não. Eu tô do lado de fora do prédio, as câmeras captaram também tudo. E no que eu estou saindo, quase chegando, a filha dela vem correndo. Você vai me pagar o que você está fazendo com a minha mãe, não sei o que, minha mãe tem problema na cabeça, não sei o que, tarará. Eu dei aqueles 3 passinhos corridos e parei. Eu falei, não sou menino não vou ficar correndo não, pelo amor de Deus. Uma mulher com a minha idade, 47 anos, mãe de 5 filhos, sabe? Se eu tiver que morrer aqui, que eu morra, sabe? E outra coisa, e alguém faça alguma coisa. Tinha vários moradores na janela, eu comecei a gritar, gente, eu estou sendo espancada por mãe e filha aqui, por causa da individualização. Começou a descer vários moradores, aquilo outro. Aí o porteiro teve a expertise. Quando ele viu que a filha... Aí eu já estava fora do condomínio. Aí a filha tentando acalmar a mãe, não sei se a mãe desmaiou, se ela caiu, eu não sei. Eu não estava lá. Presente. Mas ela ficava gritando, ai, não sei o quê, ai, não sei o quê. Então não estava desmaiada, porque não estava muda, porque captou o áudio, né? Foi o momento que a filha correu e foi lá atrás de mim. E ela também tentava a todo custo, foi no que ela rasgou aqui minha lateral, era me jogar ali, era um monte de brita. Eu falei, de novo, tentando segurar o tronco e tudo, a cabeça para não cair, porque se eu batesse ali, ainda tinha as britas que iriam machucar. Eu de vestido, se eu caísse, ia expor partes íntimas ali, né, e tudo. E eu fiquei só pensando nisso. E quando a filha correu para ir, o porteiro correu atrás com o celular. Gravando. Porque do lado de fora do nosso condomínio as câmeras não captavam áudio. Hoje capta. À frente do nosso condomínio todinho, que tem quadra de esporte, que tem os banquinhos que as pessoas ficam sentadas, agora capta áudio e vídeo. Foi instalado agora essa semana passada. Ele foi gravando por trás dela e ela falando, eu vou acabar com você, eu vou não sei o quê. E ela falando. Então, ficou registrado. Agora, olha só, pessoal. Se não tivesse as gravações, aí quando o porteiro viu que ela estava em cima de mim, que o porteiro chegou lá, aí ele tirou ela de cima de mim, eu entrei no carro, fui para a delegacia e tudo, e tranquilo. E aí a polícia veio, né? A Polícia Civil novamente, não tem viatura, não tem não sei o que, liga para o 190. Liguei para o 190. Quando o porteiro falou que a polícia militar estava lá, eu voltei para o condomínio. Aí eu voltei e tudo mais, aí ficou, eu falei, é flagrante, tá tudo aqui, tá as filmagens, vocês podem verificar e tudo e tal. Não, sim, nós vamos levar todo mundo e tal, mas a filha tá dizendo que a mãe é laudada, então a gente não pode levar. Verdade, a polícia tem que se resguardar, porque vê se tem algum problema de saúde, alguma situação. Chamou o corpo de bombeiro. Foi quase 1h30 ali. O corpo de bombeiro chegou, não constatou nada físico nem psíquico. O que o corpo de bombeiro fez? Foi embora. Qual era a obrigação? Conduzir todo mundo. Da polícia? Conduzir. Que era flagrante. O primeiro erro da polícia militar. Aí a família que chegou, a família dela chegou, falou assim, não, deixa a gente levar ela no hospital primeiro e a gente caminha ela para a delegacia. E só a filha foi para a delegacia. Sabe o que a filha colocou no boletim de ocorrência? Que ela correu atrás de mim e houve a via de fatos, lesão corporal recíproca, porque ela correu atrás de mim para me pedir ajuda para socorrer a mãe dela e que eu neguei socorro. Gente, ainda bem que tem a filmagem, né? Que eu neguei socorro. Eu omissão de socorro. Eu fui omissa. Cara, é muito sarcástica, né? Ela colocou, tá lá. Inclusive, eu estou ingressando agora, né?
com o doutor Bruno, com o nosso jurídico, que é uma pessoa também super experiente nessa área, né? Já foi policial militar, então, assim, ele tem uma experiência, a malícia do crime também e tudo, né? Eu estou ingressando é falsa comunicação. Você não pode usar, né, os órgãos públicos, o judiciário, a polícia, para se beneficiar, para oferir verdade. É falsa comunicação e é crime. Lembrando, aí, se o bombeiro constatou que ela tinha condições físicas e psicológicas para a delegacia, eles tinham que ter levado. E não levou. Ela só apareceu na delegacia no outro dia, com o braço enfaixado, e falou que foi vias de fato e que foi recíproco. Que, inclusive, eu machuquei o dedo dela, que fraturou. Realmente, eu acredito de verdade mesmo que o dedo dela tenha fraturado. Porque a força que ela fez para conseguir arrancar aquela quantidade de cabelos do meu couro cabeludo foi muita força. E é interessante, né? Porque você vê, ela quer se tornar a vítima, né? Ela faz toda a situação, a filha toda a situação e quer se tornar a vítima. Quem está nos assistindo, pessoal, que é síndico, quer se tornar síndico, por isso que é importante documentar. Como é que você vai provar uma coisa dessa se você não tem a filmagem? Sim. Ia ficar uma coisa pela outra. Então, assim, ainda tem essa questão. Acho que nós que somos síndicos, tem que sempre ter essa preocupação de registrar e guardar. Porque lembrando, a gente responde 5 anos posterior. Pode chegar alguém daqui não sei quantos anos, uma conta aprovada, embaçar tudo. Então, assim, ainda tem que ter essa cautela, né? Essa, assim, sabedoria para poder guardar tudo, documentar tudo. Essa semana eu passei uma situação interessante. No Conselho Fiscal, uma moradora colocou uma nota fiscal errada. Aí qual é a minha sorte? Eu tinha mandado no grupo do conselho a nota fiscal correta. Então, assim, pra você ver, na minha hora derrubou o fato daquela mulher. Acaba tudo, porque nesse caso a pessoa já fica, né, sem moral. Mas sim, você tem que ter essa preocupação ainda. Eu falo a verdade, eu mostro com fatos a verdade e tenho que guardar essa verdade. Porque em algum momento alguém pode falar o que não é verdadeiro, contestar aquilo ali. E tá lá. Sim. Não é verdade? E Cristina, como é que tá a situação no momento agora? No momento, né? Então, e aí as duas se comportou, né, na delegacia, inclusive no registro, como vítimas, literalmente, de toda essa situação, tá? Eu fui a verdadeira vilã, tá? Eu estava no lugar errado, na hora errada. E ainda tem que provar ainda, né? Mas a apuração vai demonstrar que foi. Mas assim, eu tô dizendo até de uma forma assim, um pouco sarcástica, um pouco no sentido, porque... Só que naquele momento a polícia tem que registrar tudo o que você falou. É como se fosse meio que imparcial. Sim. Então, se ela falou que eu lesionei o dedo dela, eles deram encaminhamento pro IML. Se ela falou que foi vias de fato, e a filha falou que correu atrás de mim, que só houve ali agressão física porque eu omiti socorrer a mãe dela, que estava desmaiada lá dentro. Inclusive, os moradores no grupo, até no outro dia, ela pegou e postou uma foto no grupo com a mão enfaixada, né? E aí houve omissão de socorro pela síndica, pelo porteiro que só filmava, não sei o quê. Gente, o pessoal quase linchou ela, virou e falou bem assim: é muita cara de por que você não vai dormir? Por que você não deixa a síndica jogar aqui? Eu falei, se ela autorizar, porque compromete a imagem dela. Eu autorizo a minha imagem. Se ela autorizar, eu mando aqui agora para todo mundo. E ela, o pessoal, mas vem cá, deixa ela, para de ficar falando, deixa ela botar aqui os vídeos. E ela não autorizava. E que eu fiz minha omissão, eu tô ficando com síndrome do pânico, porque agora eu escuto polícia o tempo inteiro, agora sendo chamada, porque foi pela segunda vez. E aí, assim, os condôminos, assim, 95%, assim, caiu de pau ali, tudo e tal. E eu só falei, gente, aguardem. Tudo vai ser falado e esclarecido dentro da Assembleia, porque sendo o tópico da Assembleia, você pode expor. Não só pode, como deve. E como é uma situação que envolve todo o condomínio, no sentido que o ambiente ficou bem hostil. E que você é representante do condomínio. Isso é um agravante. 2 funcionários ficaram sem trabalhar 2 semanas, voltou à normalidade agora, nesse fim de semana. Um falou que, o do fato mesmo falou, eu não volto. Porque eu sou homem, alguém orientou ele juridicamente, eu sou homem. Vai que essa moradora vira e fala assim, eu passei pela portaria e ele falou, ele apontou um dedo assim de arma, que vai me matar. E aí ele é homem, a legislação às vezes fala, só basta a palavra da vítima, você provar, ele falou, eu não quero, eu não volto mais. Esse porteiro
abriu mão, e um rapaz que necessitava de trabalhar, sabe? O outro porteiro, a glicemia dele chegou quase a 500, ele ficou 1 semana e meia fora. De nervoso. Ele só conseguiu voltar agora, quinta, sexta-feira da semana passada. E ele sempre mandando, eu falava, vai pro hospital o tempo inteiro, dando... Eu que fui a vítima, eu tendo que dar todo aquele apoio pros funcionários para não chover de ações trabalhistas contra o condomínio. Tem essa questão, até nisso. É vítima, passando por tudo isso, e ainda continua ali, trabalhando, firme e forte. Eu confesso a vocês, sabe, eu não tenho interesse nunca de ingressar na política, não gosto, eu gosto da verdade. Mas eu vou buscar as autoridades porque precisa se fazer alguma coisa pelo síndico. Eu sendo vítima, eu tendo apanhado, eu tendo que estar mendigando que o Estado vá com a polícia lá para poder constatar. Tem que provar ainda que você está falando. Provar tudo. Eu ainda tive que apoiar, ajudar os funcionários para que a gente não tivesse problemas futuros, né? E por fim, para resumir isso tudo que aconteceu, publiquei uma assembleia, né? Onde, com 2 tópicos apenas. Se reconhecer as condôminas como antissociais, e 2, a aplicação da multa conforme o Código Civil. A nossa assembleia começou ontem, às 20 horas, terminou mais ou menos às 23h30. Não houve tempo de fala para ninguém, todo mundo falou o tempo que quis, para não dizer limitou, tirou o direito de defesa, né, desrespeitou, né, a Constituição Federal no artigo 5º, né, ampla defesa do contraditório e tudo mais. E aí ela veio representada de uma advogada na Assembleia. Porque eu contei tudo o que aconteceu e falei, pessoal, está na imprensa, porque eu tenho família, pessoas que me amam também, mandou para a imprensa e falou que já que eu não expus tudo, então eles iriam expor, que isso não poderia ficar assim. Então acredito que vocês já viram na imprensa, mas se quiser sem corte, sem nada, porque colocaram a bolinha lá, né, tampando ali o rosto delas, eu coloco aqui, mas quem decide é a Assembleia, não sou eu. Se a Assembleia decidir que quer ver tudo na íntegra, eu coloco tudo aqui sem nada. E tudo mais. Porque vocês que vão decidir. Mas aconteceu tudo isso que eu relatei aqui para vocês. O ambiente está difícil e funcionários estão com medo de trabalhar aqui e moradores estão com medo, inclusive o atual conselho. Como é que eu vou conversar com essa pessoa? Como é que eu vou, né? Não é à toa, né? Sim. Você sabe o que me preocupa? De todo esse histórico e de tudo, além da agressão que você passou e de todos os traumas que tem, sim, para a gente, tem para a portaria e tem para toda a comunidade condominial, é que isso já existia. Sim. Lá atrás, quando teve o primeiro boletim de ocorrência, quando teve a não entrega da notificação, quando teve a retirada dela do conselho, esse clima, esse medo de entregar a notificação, hoje não, porque eu vou ter que responder, hoje eu estou cansada, amanhã não. Então, a carga emocional e a carga psicológica em cima da sindicatura, ela é tão pesada e ela vai se acumulando que a gente não você tem ideia, olha o looping que você estava e que outros síndicos estão passando nesse momento e que devem estar vivendo nesse momento, que a gente não sabe onde parar. Sim. Lá atrás, se você tivesse feito talvez a primeira multa no primeiro, talvez não teria chegado, ou talvez teria chegado no momento que você já ainda estava mais forte, porque nós não estávamos num processo tão grande. E a gente passa isso no dia a dia. Você passa naquele condômino que você está desviando, porque você não quer conversar com ele, porque hoje eu não estou afim. Você passa naquela mensagem que você lê, que você fala, não, agora eu não vou responder porque eu não estou bem. E aí as pessoas elas começam a ver o síndico como um robô. Eu tô totalmente desregulada, porque é normal depois de uma agressão dessa, e eu ainda tenho, por mais que eu tenha um subsíndico, por mais que eu tenha um conselho, eu ainda tenho que dar conta de, olha, vamos gerenciar os danos, porque ainda vem muito dano para o próprio condomínio e para você, para poder diminuir o que aconteceu comigo. E a gente sem respaldo nenhum. É surreal a gente estar passando isso hoje, com tanta tecnologia, com tanto conhecimento, com tanta informação, e você ter que entender. Você não faz isso com o presidente de uma empresa. Sim. Por que você hoje pode fazer isso com o administrador de um condomínio? Sim. Assim, eu acho que a gente tem que evoluir como sociedade, né? E não é o primeiro caso, né? Aqui eu acho que teve um rapaz que... de novo, com legislação.
Com certeza, assim, eu acho que a gente tem que pegar esses fatos e sim, acho que tá na hora de, também nós, como coletivo, nos unir mais. Por exemplo, quem está nos assistindo, deixa seu comentário, publica o vídeo, passa para frente. Dá sugestão do que pode ser feito, assim, como é que a gente pode fazer. Assim, aconteceu, virou mídia, só isso. Não, tem que ter algo a mais disso. Sim. A ideia do programa, igual você falou, trazer um olhar, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso evitar? Igual acho que a Kenia falou uma coisa interessante. Se tivesse cortado mal pela raiz, vamos dizer assim. Sim. Mas não estamos aqui para julgar ninguém, né? Mas se fortalecer... a gente não tem entendeu? Mas se fortalecer nesse sentido, assim, e criar, pra você ver, a gente não... Beleza, tem o nosso eu acho muito bacana, legal. Mas a gente botar a cara, cada síndico, mas quantos síndicos que existe para poder falar, poder conversar, a gente tem que se unir, eu sempre falo. A gente unida é mais forte, porque a gente aprende. Agora, a dica da câmera, né? Pô, vamos cortar uma pela raiz aqui. A gente entender, perceber emocionalmente que aquela pessoa é legal. Você vê, vocês acharam que estava fazendo bem, mas está fazendo mal, porque trouxeram o mal para dentro, né? Dentro da gestão. Então, assim, é refletir sobre isso. Então, quem está nos assistindo, deixa seu comentário, publica, compartilha. Eu sempre falo para você, vou virar síndico. Fala, cara, pensa, reflita, porque hoje o síndico, acho que qualquer um se perguntar lidar com as pessoas. Tem estômago para isso? Exatamente. Essa é a garantia. Tem estômago, é verdade. Porque assim, acontece, gente, é igual você falou da empresa. Qual a diferença da empresa? Manda embora. O síndico não tem como fazer isso. E outra coisa que você falou, a gente tem que provar muito mais que a gente tá fazendo o que é correto. Chega uma pessoa do nada. Igual eu falei pra vocês que essa semana eu te respondeu a seguinte pergunta. Olha a pergunta que eu respondi de uma conselheira. Quem está usufruindo do ticket de alimentação do condomínio? Que o funcionário recebe. Olha a pergunta. Ou seja, tá claramente que é uma perseguição. A pessoa não tem capacidade nem conhecimento para estar naquela função. E aí fica derramando um monte de coisa. Aí até você ir lá reverter isso, já virou estrago total. E o pior de tudo que eu acho as pessoas, elas julgam primeiro. Elas não buscam ter informação. Deixa bem claro, pelo menos eu, Thiago, eu não me importo em dar esclarecimentos. É a nossa função. Eu fico até feliz quando a pessoa fala, ouvi tal coisa, eu quero saber. Vem cá. Porque aí sim, eu tenho uma informação e eu posso propagar essa informação. Mas não, como é que é hoje? Vou bater lá no grupo do WhatsApp, que tem os corajosos do WhatsApp, né? Bate no grupo do WhatsApp, quando você vê a pessoa, fica, cai. Então, assim, pois é, mas é isso, é sobre isso, Tiago. Hoje, nós síndicos, nós estamos numa condição de que nós somos sempre os culpados. Exatamente, ainda tem que provar o contrário. Certo. Nós somos o responsável maior por aquele empreendimento, por aquele CNPJ. Não está certo que tenhamos que ser nós a provar que nós estamos certos. É isso que eu estou falando, exatamente isso. Entendeu? Hoje nós chegamos num limiar, assim, numa situação tão estranha, porque nós fomos eleitos por aquela comunidade para representar aquela comunidade, para poder dirigir e gastar aquele dinheiro. Vamos falar de dinheiro? A verdade é essa. Vamos gastar aquele dinheiro, vamos receber aquele dinheiro, vamos colocar aquele dinheiro em algum lugar e de repente a gente tem que provar, eleitos por eles, que nós não estamos errados. E tem que ter um agravante aí, sim, por ser o síndico. Sim. Por ser o administrador eleito em assembleia. Mas aí uma coisa porque hoje eles tratam a gente como o vizinho. Mas independente se você é morador. Mas outra coisa também que tá aí, eu bato na mídia direto sobre isso. A mídia só pega esses casos. A mídia não vem aqui, o cara fez um bom trabalho, o cara fez isso. Um cara vai lá, comete uma falha. Porque eu já passei por isso na assembleia, o cara falou assim, porque eu trabalho na auditoria e eu vi que o síndico estava desviando. Eu falei, quantos síndicos existe aqui em Brasília? Mais de 16 mil síndicos. Começa a falar que Sim. E o jogo que você está falando, que como fosse, né, a maioria foi Aí todo mundo falou assim, não, o Thiago tá certo mesmo. Eu falei, claro, lógico que vai existir. Você tá falando de entre 16 mil? Vai existir. É um reflexo da sociedade. Mas a gente começar a valorizar todas as áreas, né? Existe o mau diretor da empresa, existe o mau enfermeiro, existe o mau médico. O que a gente não pode aceitar mais é isso que está acontecendo, que não é nenhuma profissão, que é mais um problema que a gente tem, porque a gente não tem respaldo nenhum legal, é que hoje nós temos um monte de atribuições, um monte de responsabilidade, porque se o cara bater na mulher dentro da casa dele e a gente não tiver denunciado, a responsabilidade é nossa, entendeu? Mas aí na hora que eles vêm para bater na gente, a responsabilidade também é nossa, porque sou eu que tenho que provar que a culpa não foi minha. Não, e provar duas vezes.
Duas tem que provar pra justiça e pro coletivo. Sim, pros dois, né? Porque, na verdade, o que você passou foi isso. Você teve que provar pro coletivo que aquele fato ocorreu da forma que foi. Satisfazer os fofoqueiros. Exatamente. E ainda provar. Eu acho que você trouxe uma informação super importante. A gente tem que evoluir enquanto sociedade, claro, sempre. E dentro dos condomínios não é diferente. Só que o nosso legislativo está falhando com as comunidades condominiais, quando não traz o reflexo dessa necessidade em forma de lei. Os condomínios, atenção legislativo, os condomínios precisam, eu nem digo síndico, são os condomínios precisam de legislação específica para auxiliar nos casos de agressão, seja ela física, moral, psicológica, independente do ponto de vista da agressão, porque qualquer agressão tem a sua gravidade. E que ela comece lá na base. Que ela comece a nos apoiar e a nos proteger lá na base. No primeiro assédio, na primeira informação falsa. Porque até você provar que é uma informação falsa, que é uma injúria, você já levou assim, uma das formas da sociedade evoluir é por meio da legislação. Porque tem lá os meios de coação que a legislação traz. Então é uma das formas que a sociedade evolui. Mas, uma coisa que tem que acontecer também, quem tá nos assistindo aí, você mora no condomínio, tá na hora de você defender também. No sentido coletivo. Porque assim, quando a pessoa dessa fala uma coisa, você que tá no grupo sabe que é mentira, errado, tem que me descer o cacete também, entendeu? A maioria não tem coragem de falar. Porque essa pessoa... Confronto. Mas o Marta já falava sobre isso. O que chateava ele era o quê? Era o silêncio dos justos. Sim. Igual você falou, 3 pessoas vão lá, faz um barulho numa assembleia que tem 34 pessoas, as pessoas deixam. Gente, é o seu coletivo, é o seu lar. E outra coisa, hoje foi com a síndica, e amanhã pode ser com quem? Com o morador. Ué, se a pessoa tem capacidade de fazer, faz qualquer um. Não é verdade? Se é com o porteiro, é com outra pessoa. Então, assim, olha só, a gente tem que começar a entender assim, que essa pessoa... Ah, beleza. Ah, não, tá atacando só o síndico. Não, tá atacando você, sabe? Porque você elegeu aquela pessoa pra te representar. Olha só, essa pessoa te representa. Se der merda, né, quem paga? É você. Lógico, depois não responde, mas direto no primeiro momento é você. Então, assim, aquela pessoa te representa. Se ela tá sendo coagida, você está sendo coagido. Um dia eu fui pro morador. Ah, você me multou. Eu falei, eu te multei não. Você me multou, não. Quem multou foi o condomínio. Exatamente. Eu só represento esse condomínio. Inclusive você votou para que eu faça isso. Então, sim, a gente está representando um todo. Se aquele síndico tá fraco, todo tá fraco. A gente tem que começar a entender isso. Entendeu? E defender mesmo, ir em cima. Não é uma pessoa falar, você aceitar, não. Cara, tá errado. Botar a pessoa no lugar dela. Porque, igual você falou, é cansativo pra gente. Outra coisa, pessoal, você tá trabalhando aí, você comete uma falha, o que acontece? Você é demitido, tem seus direitos, FGTS, tudo. A gente comete uma falha, como é que é? Pagar. Dedo na cara. Não, isso é o de menos, você tem que pagar. Sim, somos responsáveis. E a sua honra ainda vai embora. Exatamente. Então, assim, olha só. Então, o que você falou, acho que temos que pensar, temos que se unir nesse sentido. Sim. Mas você que mora no condomínio coletivo, você pode uma seriedade a partir do seu comportamento também. Porque se o barco afundar, você está dentro dele. É porque é muito estranho, Tiago, você pensar que a autoridade máxima daquele CNPJ, ela está sendo atingida, ela está sendo atacada e está todo mundo quieto. Eu puxo aqui para uma outra vertente. Apesar de ser a autoridade máxima, está numa posição de vulnerabilidade. Sim. Porque está numa posição de ataque. Exatamente. Enquanto a maioria que deveria falar alguma coisa, como você disse, está em silêncio para evitar conflito. Essa posição de vulnerabilidade é o que deveria trazer para essa maioria aquela vontade de defender. Muito bem colocado. Eu falei isso na Assembleia ontem. Se tem uma pessoa que tem direito a ser indenizado aqui por tudo, sou eu que fui a vítima e muita gente passou e viu, e a omissão. Sim. E, Tiago, você falou algo perfeito aqui agora, que assim, vamos bater mais nessa tecla, vamos tentar mobilizar mesmo o legislativo. Por quê? Quando meu irmão mandou tudo, todas as imprensas, todas, vieram atrás de mim. E aí, quando eu vi as falhas que houve da Polícia Militar, da Polícia Civil e etc., da legislação, porque no final das entrevistas, e até depois das entrevistas com os repórteres, eles ficavam assim, a gente ficou assustado, quando eles, assim, muito solidários, sabe? Uhum. E eles falavam assim, como está o seu psicológico? Como você está por dentro? Eu falei, eu nem sei ainda, eu não consegui nem parar para ver como eu estou. Eu só sei que eu não posso parar.
mas eu durmo gemendo de dor à base de muitas medicações. Não pode parar. Não pode parar. Aí eu falei, por quê? Porque eu tenho mais de 90% dos condôminos mandando mensagem chorando, pedindo pelo amor de Deus para mim não desistir. E isso é um certo combustível para a gente, né, que é aguerrido, que tem aquele desejo de justiça. Eu peguei, fiz uma notificação, né, para o Estado, para a administração de Samambaia, eu fiz para o governador, eu fiz para a vice-governadora, entendeu? Cobrando, fiz também para a OAB também, cobrando sobre até quando a gente vai ficar sem proteção, porque somos rotulados, né? Colocou um rótulo em virtude que sai uma situação ou outra de síndico que desviou e sumiu. Né? Somos rotulados. E com isso a gente tem que estar provando 2, 3, 4, 5, 10 vezes. É um desgaste emocional muito grande, mas não temos direito ao burnout. Mas não temos direito ao FGTS, nada disso. Nem e aí eu vou te dizer. E eu vou te dizer. Pé na bunda. Exatamente isso aí. Pergunta se me responderam quando eu queria levar isso para a imprensa, para cobrar do legislativo. Quer não. Nenhuma reportagem veio. Gente, estamos na reta do nosso bate-papo, ultrapassou bastante. Peço até desculpa para nossos companheiros aqui, já gravar daqui a pouco o nosso podcast também. É assim, cara, tem um jeito de você poder ajudar. Comenta aqui, compartilha isso para o maior possível de síndico. A gente não pode deixar que fique no esquecimento, porque não é o primeiro caso, né? Tem N casos aí. Você vai abrir o Google e vai aparecer N situações. Eu vou falar para você, já passei por coisa na minha vida. Ser síndico não é fácil, porque você falou, a posição nossa é só de receber ataques. Poucas pessoas falam assim, vem cá, explica para mim, como é que tá funcionando isso aqui? E a maioria das vezes o ataque que a gente recebe, quando tem as reuniões, tá certo. Desculpa. Mas o dano já está causado. Entendeu? Tem certas situações que a gente consegue reverter, tem certas situações que a gente não consegue reverter. Então, assim, fica isso. É uma coisa que eu sempre falo há anos, 10 anos que eu trabalho como síndico, eu falo. Amigão síndico, cuide da sua saúde mental. Isso é importantíssimo. Vocês acham que é brincadeira? Hoje eu estava com um ex-síndico, do qual eu assumi o mandato, ele pediu para sair na Assembleia, ele estava fazendo terapia. Foi para terapia porque você vê, é pressão. Isso o cara que é advogado, o cara que tem conhecimento. Eu falo para vocês, eu tive burnout ano passado, de largar vários condomínios. Isso porque eu tenho inteligência emocional, isso porque eu sou um cara espiritualizado, isso porque eu sou terapeuta, isso que eu vivo 10 anos, que não é novidade para mim, mas chegou um ponto do qual eu falei, vou largar isso aqui pela minha vida. Então, assim, é ter essa percepção, é entender e compreender. E, assim, outra coisa, busque se cercar de bons profissionais. Eles vão te orientar, eles vão te caminhar. Ou até a gente também ter essa malícia. É o que você falou. Se falou que vai fazer, se prepara, porque pode acontecer mesmo. Então, você está preparado para isso. Então, a gente ter essa perspicácia, né? Se a pessoa é mais agressiva, eu não quero conversar com ela. Igual, por exemplo, infelizmente hoje, devido a várias situações, por exemplo, eu quando vou falar com uma condômina que é mulher, eu sei que é problemática, eu levo alguém junto comigo. Porque assediou. Que fez o quê? Isso. Entendeu? Eu falo que eu já passei por essa assembleia, tá? A mulher falar que eu estava assediando ela. A sorte que todo mundo me conhece, minha conduta, e na mesma hora todo mundo foi contra. Mas aí você vê, se essa cai na conversa do mundo, como é que eu vou provar isso? Então a gente tem que começar a ter essa perspicácia no dia a dia. Como lidar, como falar. Porque a gente tem. A gente tem que ter essa precaução, porque eu falei, a gente sempre o quê? Parte do princípio que a gente rouba, a gente é mau caráter, a gente faz tudo errado. A gente vai desviar. É sempre desse jeito, infelizmente, né? Mas estamos na reta final do nosso bate-papo. Amiga Kênia, fica à vontade em suas considerações finais. Indignada. Lamentável, desculpa, né? Cristina. Indignada, lamentável. Como mulher, como síndica, estando na profissão há muito tempo. Até porque, como chegou pra gente essa agressão, a gente pensou, eu pelo menos imaginei que fosse aquele fato. Não. E aí você percebe que é uma perseguição de muito tempo e que ninguém se posicionou. E que ninguém, por mais que você tenha procurado... Aí é mais um agravante, você procurou ajuda e essa ajuda não veio. Do Estado que é obrigado a fazer isso, né? Lembrando, do Estado, dos moradores, da administração, todo mundo, na verdade, do jurídico, da orientação da administradora que não fez a multa. Tudo isso. Então foi uma sequência, o abandono do síndico no geral hoje, que muita gente, que todos nós sofremos, entendeu? Então, assim, sinto muito, vamos trabalhar, e eu acho que essa bandeira que você levantou, ela é muito bonita, vamos trabalhar para que isso não aconteça,
Vamos trabalhar para que sim, os síndicos possam ter um respaldo legal, com um pouquinho mais de força diante do posicionamento, da posição que nós temos, porque nós representamos quantas pessoas dentro de um condomínio, de qualquer condomínio. Seja ele com 20 unidades, a gente representa sempre mais do que uma família. Então, sinto muito. Obrigada. E que Deus abençoe. Desculpa a espiritualidade, mas não, que Deus abençoe essa próxima etapa e que tudo isso que aconteceu sirva para todos nós entendermos que representamos uma comunidade e como representantes nós merecemos respeito. Verdade. Guanaíra, minha amiga, fica à vontade das considerações. O tema aqui de hoje muito sensível, né? A gente debateu muito sensível e de extrema relevância, que pouco se fala no ambiente condominial. A gente fala muito de engenharia, né, de assessoria jurídica, mas a gente peca ainda nas discussões de saúde mental e de agressão dentro de condomínio. São temas que, na minha opinião, têm de ser mais abordados. Sim. Eu faço aqui um apelo para que nossos colegas, né, pessoas que moram em condomínio, gente, não se silencie diante da menor agressão. Porque todo agressor, não sei se esse dado é 100%, mas eu acredito que todo agressor, ele começa com uma agressão mínima. Dá sinais. E aquilo ali vai evoluindo, vai escalando a ponto, de repente, de chegar ao ponto que chegou, infelizmente, com a nossa colega Cristina, que colocou a boca no trombone, seja aí pela ajuda da família, seja pelo que for, tá falando com a mídia, veio aqui hoje para tratar com a gente. Então, não se silencie, porque é só com a gente debatendo, com a gente chamando as autoridades para responsabilidade que tem, que nós vamos conseguir ganhos nesse aspecto no nosso segmento. Então, fica aqui, deixo registrado novamente minha solidariedade para a Cristina e para todos os nossos colegas que tenham passado por alguma coisa em menor ou maior escala nesse sentido. Muito bacana. Cristina, parabéns pela essa coragem, porque sim, às vezes sim, deixa quieto. Quero me expor, quero não sei o quê, porque tem um desgaste. Eu sempre falo, um processo é um desgaste emocional. Você falou, tem que ter estômago. Porque você vai reviver sempre aquele fato, né? Que vai ter que ir lá falar, vai ter que não sei o quê. E assim, tá na hora de todos nós que passa por algo começar a fazer a mesma coisa. Porque é uma forma de combater, que a pessoa começar a ficar com receio. Caramba, acontece mesmo. É igual apartamento para leilão. Hoje todo mundo já foi com medo. Você não paga o condomínio. Eu falo, já vi vários casos. Isso é mesmo, Thiago, cara, então eu vou dar que pagar. Então a gente sabe que aquilo não vai ficar impune. E é muito bacana isso, sabe? E é essa coragem, né, de vir, de falar, porque eu acho que vieram um aprendizado para todos nós. Sim, com né? Para mim foi um aprendizado muito bacana ver a sua fala. Eu já comecei a refletir em coisas que eu posso melhorar no meu dia a dia. Eu sempre falo que esse quadro aqui, eu sempre gosto porque é o nosso momento. Igual você falou, a gente fala com o engenheiro, com o advogado, que é só quem vive a realidade, só quem já foi síndico ou que sabe como é que é. E a gente sempre vai aprendendo. Né? Eu sempre aprendo, que a pessoa fala uma coisa, eu falo, pô, isso aqui é legal, vou aplicar ali, porque é legal. Porque não é sobre a gente copiar, é sobre a gente melhorar. E eu sempre falo o seguinte, assim, gente, eu já entrevistei gente do Brasil todo, eu sempre falo, cara, eu torço para que dê certo para você. Porque se deu certo para você, dá certo para mim. Porque o cara vai lá em Brasília, vai lá em Manaus, caraca, que bom essa gestão, hein, vou trazer para Brasília. E vice-versa. O sábio. Né? E quando você aconteceu isso com você, eu fiquei triste porque poderia acontecer comigo. Sim. E pode acontecer a qualquer momento. A gente tá atuando em vários condomínios, ninguém sabe a cabeça das pessoas. Ninguém. Então, sim, é triste por esse sentido, né? Mas tem que se fortalecer para que a coisa melhore. Né? Aqui o Interesse Condominial está sempre aberto, né? Para a gente poder estar conversando sobre isso. Fica à vontade para você vir aqui mais vezes também. E igual eu falei, como é que você pode ajudar? Propaga essa informação, propaga para o síndico ali. Outra coisa, bota no grupo do seu condomínio, para pessoas entenderem, peraí, a mensagem subliminar, tá aqui, ó. Aconteceu isso aqui, ó. Sim. Porque é uma forma. Meu irmão mora no condomínio e começaram mulher a atacar a mulher como gestor que ela fez, botou no grupo lá uma matéria sobre stalk. Ó. Todo mundo já parou. Opa! Porque é um crime, posso responder. Então a gente também tem essa artimanha de entender e usar também aquilo lá ao nosso favor. Já que eles querem usar contra a gente, então a gente tem que começar a ter essa perspicácia também, né? Meu amigo, fica à vontade. Eu acredito que está sendo acolhida pelo Brasil todo. Nossa. Né? Sempre tendo aí as notas que eu vejo o pessoal falar.
E assim, gente, vamos fazer uma filmagem, todo mundo ali bota a cara, fala, pra gente propagar isso aí e dar fim nisso, cara, que toda violência é violência, né? Verdade. E fica à vontade, suas considerações finais. Muito obrigado aí por ter vindo aqui, contar a sua história e inspirar a gente também no dia a dia, tá bom? Eu que só tenho a agradecer, né, essa oportunidade aqui. Não foi para falar algo tão bom, mas eu tenho certeza que é muita aprendizagem aqui, que se a pessoa parar, não sei quanto tempo aproximadamente, uma hora... Tá aí, mais de 1h30, né? Uma hora e meia. Era 50 minutos, mas foi quase 1h50. Você vê, né? A experiência de quase 9 anos, resumido em 1h30. E o que eu quero deixar para todos vocês é... Não cometa os erros que eu cometi, sabe? Porque uma fala eu esqueci de passar aqui também. Quando teve o primeiro boletim de ocorrência e tudo, eu virei para o conselho e falei, eu fui olhar a pasta dela, porque todo síndico tem que ter a pasta da unidade, com histórico de tudo, todas as notificações, todos os documentos, tudo, todos os compradores, etc. Eu falei assim, eu nunca havia multado ela. E agora, eu multo ou não multo? 2 conselheiras virou e falou bem assim, não mexe com isso não, por favor, faz isso não. Aí nós temos um conselheiro homem, né? Ele virou e falou assim, porque você está correndo um risco de vida. Aí eu falei assim, mas é justo? O outro, que é por coisas menores, que não tem nada a ver, questão criminal, ele paga a multa, e ela ainda tem a questão criminal e não pagar. Ele falou, Cristina, eu te apoio, pode multar. Mas eu falo para as pessoas, desde o início, e doutora, você falou muito bem, é comprovado isso, todo agressor dá sinais. Começa ali falando um pouco mais alto, começa botando o dedo na cara, né? E, por fim, ela tentou usar para se defender ontem na Assembleia que ela só queria prestação de conta, sabendo que está tudo em dias e tudo aprovado. Sabe? Cara de pau, mas eu quero dizer para vocês, precisou acontecer tudo isso, precisou eu perder parte do meu cabelo, precisou eu ficar abalada emocionalmente, fisicamente e etc. Mas ontem, os condôminos falaram, pessoas que eu nunca ouvi a voz, pediram, eu falei assim, gente, eu não acredito que a pessoa pediu para falar. Pessoas falavam assim, e elas engasgavam falando, e chorando e se emocionando. Conselheiros falando assim, eu bato no meu peito aqui, ó, se ela rouba, eu também roubo, porque eu sou do conselho, eu vou presa com ela. Então, condena logo todo mundo. Vamos condenar logo todo mundo aqui. Porque o que ela está vivendo. Pessoas assim, falando, gente, eu estou com crise de ansiedade. Quando eu vi aquilo ali, eu chorei quando eu vi aquilo ali na televisão. Eu não imaginava que a Cristina passava por tudo isso. E eu vou dizer para você, me compadeço, senhora, da desculpa que a senhora pediu, mas a sua desculpa aqui é para quem mesmo? Porque não foi feita nem para a síndica e ela é a única vítima. Então, eu acredito que a senhora tem que se tratar. E outra, a senhora precisa, sabe, pagar pelo que fez. Pessoas que eu nem imaginaria que iria falar. Você falou muito bem, Thiago. As pessoas precisam se posicionar. Porque, infelizmente, a maldade, a criminalidade, o stalk, a perseguição, ela acontece muito. E pessoas de bem estão abrindo mão de liderar condomínios, de estar num conselho fiscal, porque tem medo de passar pelo que eu estou passando. Então eu deixo essa dica. E vamos cobrar do legislativo. A gente precisa ter horário de descanso, a gente precisa ter férias, a gente precisa ter direitos, porque hoje eu vou ter que correr atrás para pagar o meu tratamento psiquiátrico e psicológico, não é o condomínio não, né? Mas eu fico feliz que ontem, depois de tudo isso, toda a Assembleia se posicionou e foi quase unânime, né? O que reconheceu ali. O voto dela mesmo, agora, né? Não! E preciso falar. Inclusive, terminou a Assembleia, as pessoas viraram e falaram, nem ela acredita nela, porque nem ela votou a favor dela, né? Então, pessoal, se manifestem, falem mesmo, não se acovardem, porque é o seguinte, a gente nasceu, uma certeza a gente tem que ter, a gente vai morrer um dia, mas não por covardia, não por tirar a paz de uma coletividade, não por deixar várias pessoas, o pessoal estava dizendo, se você sair, eu vou vender a preço de banana. Famílias que é o primeiro sonho, porque lá é um condomínio de programa Minha Casa Minha Vida. Só tem aquilo ali, é o sonho da pessoa. Pessoas que viveu a vida inteira morando no fundo da casa da sogra. Ter que sair
por conta de uma condômina antissocial. Então fica a minha dica, eu agradeço o espaço, agradeço também as experiências de vocês e fico feliz de poder compartilhar a experiência, tá bom? E me coloco sempre à disposição de vocês. Bom demais. Viu? Isso aí, galera. Foi mais uma edição do nosso, né, de Síndico para Síndico, esse quadro maravilhoso. Se vocês quiserem ver outras edições, tem mais de 100 e poucos capítulos aí com o Síndico Brasil todo, para você aprender, colocar em prática. Isso é muito bacana, colocar em prática. Só o conhecimento em si não adianta, tem que praticar, botar ali para que você possa ter tranquilidade no seu condomínio. Meninas, muito obrigado. Energias positivas. Até o nosso próximo encontro. Valeu, um abraço. Fui.